nós só temos 1h e cerca de 30 minutos para fazer a cena. Ok. Já há muito tempo que não fazemos isto. Mas boa é mesmo. Maio de 61 é só o nome da página, não tem tipo Yeah. o Maio de 61 ou... Não, é Maio de 61 é o nome da página. Yeah. O Fernando e o Frederico. Exatamente. Pode ser Fred, é mais Igual fácil. tiver a fazer. Só para gravar Não isso na tiver, minha não sei cabeça. se conhece. Houve um episódio do... já não sei do quê. Que nós tínhamos o Alfredo, nós passámos o programa todo a chamar Alfredo ao Alberto Miguel. O Aquer enganou-se uma vez, E a primeira foi de sempre. enganou-se uma vez e nós não conseguimos parar de dizer Alfredo. Alfredo é um amigo nosso. Foi horrível. Epá, é épico. Eu quando tinha que lhe dizer alguma coisa já parava tipo, pensar tipo, eu não vou dizer o nome porque eu vou me enganar. Yeah, Eu já yeah. não sabia se era Alfredo ou se era Alberto. Então e ele? Pá, ele Não corrigiu. não, porque não era por mal, era tipo. Sim. Aquilo ficou gravado na nossa cabeça e nós já não conseguimos dizer. Vai ser Por causa do nosso Alfredo, provavelmente não. Sim. O Baquer enganou-se uma vez, nem eu nem ele conseguimos acertar com o nome. Foi uma coisa absolutamente surreal. Pode-se começar. Não, começa-se já, olá. Naquelas coisas em Isto- estar a discutir sobre o que é que. Final de maio de 61, será que fazia sentido? Começar assim essa conversa? Sim, claro. Não, isto já começou, gente. Ah, já Sejam está aí a bem-vindos a gravar. mais um Gostava de Bay on Tour. Cá estamos para, o quê? 2 meses depois do último, por aí. para falar de mais situações do Benfica. Temos aqui uma pausazita de seleções para... E aproveitamos para falar. Hoje temos convidados. Opa! Eu sou o Nuno Picado. Isto é um senhor programa o João sério? Tibério. Com convidados e Primeira tudo. vez. Sim, que é para variar, para não sermos sempre os mesmos. João Tibério, diz olá às pessoas antes de apresentar. Olá, pessoas. Já está. Muito bem. E aqui estes nós dois companheiros benfiquistas que vêm trajados a rigor. Aliás, eu sou o único que não recebi a O nota. casual. Zero casal. Maio de 61. Temos o... E agora vou trocar os... Temos o Fernando e o Fred. Acertaste. Acertei. Conseguiste. Que a pressão é gigantesca. Então, antes de mais, digam olá às pessoas e... Maio de 61. Bons dias. O que é Maio de 61? Na altura foi um bocadinho aquilo que nós queríamos ver para o Benfica, não é? A recuperação do Benfica europeu, que apesar de, pronto, o primeiro título europeu do Benfica tem vindo com a Taça Latina, em 1950, mas aquele que nos apresentou também à Europa de certo modo e nos pôs mesmo nos livros de história, que ainda hoje se fala quando se vê o Roll of Honor, a lista de passados campeões europeus, foi de facto a final de maio de 61, contra o Barcelona, uma final muito sui generis, digamos assim, para quem já a viu e que recomendamos que o façam. E pronto, foi por aí que surgiu o nome. Muito bem. O nome da Então, página. e quando criaram... Pode-se chamar projeto? É uma página Twitter, ou Twitter, já não é Twitter, ou Sim, X, e ou é Facebook, algo mais do que Instagram isso. também. Tem uma faixa muito bonita que anda para todo lado, Sim. fazem autocolantes, se calhar já se pode considerar um projeto, não é? Então quando o criaram, Fred, o que é que os passou pela cabeça? O que é que já vai? Nós vamos contribuir com qualquer coisa. Sim, a página na altura foi criada em setembro ou outubro de 2020, estávamos em pleno período eleitoral e um grupo de pessoas que nós estávamos voluntariamente a trabalhar na campanha de João Noronha Lopes e decidimos criar um canal onde Hambúrgueres. pudéssemos... O primeiro comentário é logo hambúrguer. Exatamente, também hambúrgueres avançados. 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 Aí posso já o disclaimer, não recebemos nunca um cêntimo por fazer isso, fizemos por amor ao Benfica Paraquedistas. e nunca usámos também dinheiro ou recebemos dinheiro para fazer aquela página, por exemplo, por amor ao clube e nós Convicção. queríamos ter um espaço onde pudéssemos benficar, não é? Escrever sobre Benfica de forma apaixonada, isenta QB, de acordo com aquilo que o coração e a cabeça nos mandam, mas na altura éramos várias pessoas que escrevíamos na página, cada um tinha o seu o pseudónimo de escrita, portanto, o Fernando é o lesado do Vietnã, dispensa explicações, eu sou o Gol do 21, também acho que dispensa explicações, e tínhamos mais outras pessoas que fizeram parte do projeto durante bastante tempo, e chegou a um ponto, depois passado um ano, dois, que o interesse de alguns foi esmorecendo, eu e o Fernando fomos sempre mais ativos, e a essa altura fez sentido que ficássemos só nós a continuar o projeto. Fizeram uma OPA ao projeto e ficaram. Exatamente, Exatamente. tomámos posse os dois do projeto e assim continuamos. É isso. Bem. Normalmente é sempre assim, não é? E as coisas vão esmorecendo. Vão esmorecendo e depois há sempre uns poucos que ficam e que... E se agarram é mesmo para sempre. Eu tive um projeto em 2010 com o Aires e mais uns amigos, que era uma revista digital. Eu na altura estava a fazer o mestrado e o Zinco era o meu orientador. E ele dizia que, olha, que quando o barco parte somos sempre muitos e depois à chegada chega-se sempre sozinho. E que tínhamos que... E depois na altura decidimos, vamos fazer só um ano.
porque é realmente fácil as coisas irem esmorecendo. Pá, acontece vida, acontece outras coisas, caminhos diferentes, e o complicado é continuar ao longo de não sei quantos anos. Pá, não desistimos, o projeto faz sentido. Isto é válido Isso. para o Mate 101, para o BI, para... E para o futebol também. e para o futebol. Sim, os jogadores. Os Se calhar um jogador que tenha muitos anos. Exatamente. Isto levanta a questão. Passamos a vida a dizer que é incrível um jogador que joga toda uma vida num clube, mas não sabe, corre o risco de Sim. ir perdendo Claro que sim. o nível competitivo ou Mas a vontade. só para não nos perdermos, nós temos um alinhamento. Sim. E introduzimos isso noutro campo, mas falando de um jogador que jogou muitos anos no Benfica e tem títulos e tem finais europeias. Mais de 101, deve reconhecer o jogador e tudo. Estamos a falar do Pacheco, né? O Pacheco faleceu a semana passada. Mais uma triste notícia, mas ultimamente tem desaparecido imensos homens do futebol. Parece que desde 2024 começou, não sei se sou eu que estou mais atento a isso. Tenho ideia que perdemos imensa gente Memórias ligada de ao futebol, pessoas. e ao Benfica em particular também, já são várias, o Arthur Jorge, o Pacheco. Com os Rodrigues. Com os Rodrigues. Pietra. O Pietra, obrigado. Pietra, Sabia que claro. havia mais um. Eu sabia que eram 4. E soubemos saber da notícia de Eriksen, não é? Que Sim. não faleceu, mas está numa situação difícil. Portanto, temos tido assim. Mesmo a abalados nível com esse internacional, pá, tem sido... Sim. Agora foi o Brema, não é? O Brema, o alemão. Não foi? Quando foi o Charlton, recentemente, também eu pus-me a pensar, pá, naqueles jogadores que eu, quando era miúdo, lia as revistas de história de futebol e via os nomes que me apaixonavam. Eusébio, Pelé, Maradona, Charlton, o Yashin, pronto, nunca já tinha morrido quando eu nasci. E o único que eu pensei que ainda havia dessa geração era o Beckenbauer. Pronto, e passado uma Também, semana exatamente, Beckenbauer. o Beckenbauer também falece. Portanto, tem sido uma razia pá, forte para uma geração, aquela geração ali que jogou neste caso, pronto, não tem a ver com o Pacheco, mas aquela geração ali que brilhou na década de 60, 70, que foi uma geração marcante para a história do futebol, não só do Benfica, no caso do Eusébio, mas pá, internacional. Eusébio e coluna, pode-se dizer. Foi assim tem sido uma razia forte. E este ano 2024, este último mês a nível do Benfica, foi... Está duro. Por falar em referências, e voltando um bocadinho à situação do Pacheco, eu acho que este caso em particular eu acho que é interessante. Não acho que seja interessante agora que o homem, coitado, faleceu, estar aqui a debater se foi traição, se não foi traição, mas houve aqui uma tentativa de redenção, digamos assim, nos últimos tempos, quase de um pedido de desculpa da parte do Pacheco, e isso dividiu muitas pessoas, não é? E aqui a questão que fica é se há retorno depois de uma coisa daquelas. Separar as coisas, uma coisa é o homem, outra coisa é o jogador. Não é? Se no homem nós conseguimos entender a dor da família, dos amigos e até dos colegas, do jogador, há retorno possível depois de uma coisa daquela. Eu acho que sim. Eu não consigo julgar. Eu acho que as coisas depois também têm que ser vistas no tempo e no lugar em que ocorrer. E, portanto, ou seja, agora fazer uma análise do que se passou há 30 e tal anos, ou 40, será sempre limitativa, porque estamos aqui em 2024, fala uma coisa que se passou em 93. Daquilo que eu percebo, aquilo que ele alegou foi os salários em atraso, depois já vai dizer que o Benfica desmentiu isso e provou-se que afinal não foi, ele próprio reconheceu isso e que o Benfica até na altura financeiramente o ajudou, alturas em que ele precisou de adiantamentos, e o que ele dizia é que perdeu o lugar, não foi? O Futre, eu acho que a contratação do Futre Pronto, é que o deixou. e que isso mexeu ali com ele e que ele queria, pronto, ainda ter a carreira e tal. Eu acho que aquilo que dizíamos há bocado em off, para mim isso é o que fica e é o que eu prefiro guardar. Como eu disse, eu nasci em 92, portanto eu não tenho memórias de o ver jogar no Benfica, ouvi falar dele pelo meu pai, pessoas mais velhas e depois do que já vi. Aquilo que para mim fica e que eu considero bonito é o Benfica ter tido a atitude certa, independentemente do que se passou no passado, de ter feito a aproximação, uma reaproximação com ele e sanar as coisas. Claro que felizmente nunca se vai controlar, o que os adeptos sentem em relação a isso e, portanto, haverá sempre essa divisão, que eu considero salutar numa democracia e num país livre, mas considero, pronto, isso para mim é a memória que eu prefiro guardar do Pacheco e desta situação toda, é que o Benfica teve o gesto. O Benfica foi Benfica, naquilo que eu considero os valores que o clube deve ter, teve a atitude certa e o passado fica lá atrás, mais decisões todos nós tomamos nas nossas vidas e mais tomaremos enquanto cá estivermos e, portanto, ver o Benfica ter tido esse gesto de reaproximar e de querer pacificar um bocado as coisas, eu acho que é a melhor memória que eu
podemos guardar disto. Antes de perguntar o que é que aqui o Fernando, FFFF, então o que é que estou a chamar-te Alfredo, acha também sobre o assunto, 30 anos chegam para pôr uma pedra sobre o assunto? Eu acho que talvez, mas vai sempre depender das pessoas, ou seja, nos nossos grupos nós vimos como é que cada um olhou para isto e realmente houve malta que nem que passassem 100 perdoavam. Provavelmente quem viveu aquilo sente a coisa mais intensamente, pesa, viveu aquilo mais intensamente. Mas é aquilo que custou, ou seja, para quem tem memórias naquela altura, é aquilo que custou, obviamente, tal como o Paulo Sousa, e se calhar o Paulo Sousa esse nem sequer nunca procurou fazer o esforço de. Deu ali uma. Eu lembro de uma entrevista que acho que até é recente que ele diz que se calhar se fosse hoje não tinha feito as coisas da mesma forma. Segunda-feira. Eu também não quero como treinador, isso também digo já. Se me estás a ouvir, Paulo Sousa, não vale a pena. Mas, ou seja, é o que tu dizias, a questão da parte humana é completamente compreensível, o homem é diferente do jogador, se ele saiu para ganhar títulos, correu-lhe mal, escolheu o clube errado. Depois, a forma como cada um vive o clube. Eu acho que tu falavas na questão dos valores. Os valores é uma questão muito importante. E eu acho que o Benfica, no meio de algumas coisas que faz mal, há outras que faz bastante bem. E há uns anos largos para cá, trabalha muito bem as ditas antigas glórias, antigos jogadores, fazendo esse trabalho de passar, poderem passar a mística, a experiência, etc. Não sei se resulta verdadeiramente depois nas camadas jovens se isso está a acontecer. Ou seja, se esse trabalho de ir buscar antigos jogadores, os Pachecos, o Val, os jogadores têm estado outra vez mais próximo, se é o suficiente para mexer com os miúdos da formação ou é simplesmente para estar no camarote. Se for só no camarote, acho que só dá uma boa chapa, não serve para isso. Se for para dar a beber aos miúdos o que é a nossa história, pegámos nessa história do que é a nossa memória e o que é que nos faz ser um clube diferente de todos os outros, se for isso, pá, é o caminho certo, pá, e temos que compreender. Por exemplo, notou-se que os restantes jogadores que conviveram com ele receberam, não é no anúncio, mas mesmo na vida real, receberam bem. Ou seja, a questão ultrapassa muito. À época terão compreendido, pá, queres seguir a tua vida, foste para o lado errado, mas o tempo dar-te a razão. Falta aqui o Fernando. Fernando, achas que há retorno de uma coisa destas? E se. Agora lanço-te a ti. Acho que a pergunta mais difícil, que é se este arrependimento e estas redenções, não no caso do Pacheco, mas nestas situações, tem muito a ver com o sucesso ou insucesso da decisão que se toma. Pois. É um bocado também por aí, não é? Eu acho que para mim vai ser sempre difícil analisar a situação do Pacheco porque não a vivi, não é? E pus-me aqui a pensar, se calhar o exemplo mais próximo que nós tivemos da nossa geração terá sido o Maxi. Pronto, que teve 8 anos, era capitão e arranca para o Porto. Pá, eu sinceramente não me imagino agora o Maxi Pereira entrar no Estádio da Luz e a dizer, pá, anda cá, não faz mal. Mas são jogadores diferentes. O Pacheco era português e é o que o Tibério estava a dizer muito bem. Notou-se que os jogadores queriam, de facto, e gostaram de fazer esta reaproximação. E também um fator que faz muita diferença, que é todos aqueles jogadores que tiveram muitos anos juntos. No anúncio vemos aquela mesa. O Mozart, o Schwarz. O Schwarz, o Paneiro, o Veloso. O Rui Águas. Ou seja, eles estão lá todos. O próprio Rui Águas também esteve no Porto. Portanto, nós temos se ali. Se o Rui Águas não tem voltado, se calhar era ele e o Pacheco a chegar. Pronto. E portanto foi ali. Para mim é difícil falar. Há uma coisa que eu gosto no vídeo da apresentação, na iniciativa que fizeram com ele, em que ele está a entrar no Estádio da Luz e vê-se mesmo os adeptos, os mais velhotes. Olhar para lá, Há uma reação mesmo está a engraçada. passar, Há um tipo- que parece que até agarra as crianças, tipo... vem- Exato. Olha, tipo, pá, olha, aquele não é dos nossos. Tipo, pá, cuidado que aquilo pode ter. Pá. não é cartão. Exato. E depois chegam lá à mesa e têm um momento bonito. Pronto, eu acho que isso é bom e eu concordo 100% com o que o Fred disse. O Benfica acho que teve uma atitude bonita em trazê-lo, em fazer esta aproximação. E é isso que fica, pronto. E temos outro caso da nossa história, que é o caso do João Pinto, que completamente diferente do Pacheco, né? Não estou a comparar, mas também é um caso que, e falando agora se calhar um bocadinho do nosso conflito de gerações, eu, por exemplo, o João Pinto, para mim, quando eu começo a ter memórias, o João Pinto é jogador do Sporting. Não me lembro do João Pinto como jogador do Benfica. E isso, portanto, para mim, falar do Pacheco vai ser sempre visto de fora de quem está a viver isto, não tendo vivido o verão quente. Pareceu-me bem, mas para quem esteve lá, se calhar, pode ter sido... E depois é o que eu tiver e diz, pá, olha,
faz mal, escolheste mal, portanto anda lá agora aqui para os nossos amigos outra Mas vez. isso é tipo, uma boa questão. Se de repente ele tivesse ido para um outro clube, ou mesmo que fosse para o Sporting, de repente começassem a ganhar muito e que fosse parte de Basilar, acho que não havia documentário de 1 hora que chegasse para limpar a coisa. Né? Pois. Eu acho que o tempo e com a idade, eu já pareço um velho a falar, mas eu já me sinto velho às vezes já me sinto velho. Mas eu acho que também tem algumas vantagens, porque começamos a perceber que o tempo tem esta capacidade de nos mostrar aquilo que é importante e aquilo que não é importante, parece-me. E eu acho que, em relação ao Pacheco, eu acho que a atitude daquele vídeo e do clube em si, e tomar a iniciativa correto. e não esperar que sejam os adeptos, o clube tomar a iniciativa de puxar o jogador para o homem. O jogador O não, homem. o homem. Sim, sim, porque eles vão buscar um homem, porque o jogador acabou. Sim, Exato. eu acho que é bonito. Eu acho sinceramente que eu acho que é bonito porque é um gesto difícil. Perdoar é difícil. Porque Sim, sim. nós guardamos memórias negativas e rancor e dor e perdoar é muito difícil. E portanto, eu isso eu entendo. E portanto, eu consigo pôr um bocadinho uma pedra no assunto, mas não é. Nunca Mas, será mas a mesma acrescenta-me coisa. outra coisa, que também é a forma como tu tratas o teu ex-clube quando é essas mudanças. Por exemplo, há jogadores que saem e tornam-se umas bestas. Eu lembro, por exemplo, o Carlos Martins, num jogo com o Sporting, que tipo, está a provocar mesmo o Sporting. Ou seja, pá, não te fica nada mal respeitar o clube onde tu trabalhaste antes. Tu não, ou o Coentrão, tu não ganhas o respeito humilhando o anterior. Pelo contrário, me dizem, então este gajo agora Exatamente. muda. Eu acho que, Sim, mas por acaso se pensarmos eu nisso, acho que o Pacheco não tem nem o Paulo história de Sousa. O Paulo Sousa também nunca quis saber e segue em frente. Nunca houve assim grandes O provocações. Maxi, eu lembro-me também, quando veio à luz e mete um golo, começa-se tipo, Sim, a falar o por Maxi cima. sim, É o isso. Maxi foi. E, O tá João sempre, Mário, e faz pelo que eu questão sempre percebo, a dizer que o Porto é que é. não está a sentir necessidade de rebaixar o Sporting. É isso. Pá, Nada, finge que não. Pá, é profissional e está a É o fazer que a é, cena claro. dele. Não. Portanto, agora, não. É difícil. É difícil porque depois eu também não quero ser hipócrita de dizer que o Pacheco, ok, eu perdoo porque a carreira dele a partir daí foi um fiasco. Fez um bater. Mas o Paulo Sousa não. O Paulo Sousa não, porque o Paulo Sousa teve sucesso e o Paulo Sousa devia ter tido sucesso como jogador do Benfica e não foi, né? Não na Juventus, ganhou a Liga dos Campeões. É um bocado hipócrita também, não é? A cena é que, E, como era um portanto, jogador multifacetado, podia jogar a baliza. O É isso que nos homem fez falta. descansa em paz, com certeza. Pá, nada contra. O tempo, acho que é daquelas coisas que dar importância àquilo que tem importância. E para mim deixou de ter importância, não é uma coisa que eu. Pá, os jogadores vão e vêm, o Benfica fica, não é? É isso. Exatamente. É E as isso. pessoas têm direito, acho que tu estavas a dizer muito bem, as pessoas têm direito a arrepender-se e chegar à conclusão que tomaram a decisão errada e têm direito a tudo isso, mas a minha sensação também não consigo negá-la, que é não é? Na altura foi duro. Não. E o facto de ser perdoado de voltar está muito longe de quando E contamos não a história do sei. Benfica, Eles sabiam o que não vai ser o primeiro nome que tu vais dizer. Eles sabiam o que Nem o estavam a 30º, fazer nem e eles 30º. sabiam o significado daquilo que estavam a fazer. Claro que sabiam. E estavam a fazer o melhor para a sua carreira, quando achavam melhor para a carreira. Ótimo. Mas Fizeram e foram buscar aqueles dois especificamente porque sabiam que intermédio de pessoas do futebol que eram sportinguistas. O Paulo Sousa, há um Pacheco como o repórter Paulo do jornal que diz que era sportinguista quando era pequeno, E quando o era Pacheco mais novo, e depois a mesma Pacheco coisa, há uma disse isso entrevista ao também. Expresso onde ele diz que andava com madeirinhas do Eu Sporting. vi, sim. Portanto, eles sabiam perfeitamente a quem é que tinham que ir para os fazer ceder. E eles Depois cederam. correu-lhes mal, né? Portanto, como costume. pá. Pronto, mas lá está. Aconteceu ao Sporting. Isso é aquela Exato. coisa. Correu mal e depois arrependes. Ok, tudo bem, mas não é, pelo menos daquilo que eu considero, não é tipo. Eu não quero estar a ser mal de uma pessoa que faleceu, mas acho que estamos a falar frontalmente sobre isto, que pode nem sequer ser sobre o Pacheco, pode ser sobre o Maxi, Claro. pode ser sobre o Coentrão, pode ser. Agora o Coentrão aparece a dizer que está arrependido. Percebe? Não. Eu, Mas para mim, as aparecia coisas. ali no isto- Atlético a dizer que o sonho de criança dele era ter jogado no Atlético, né? Que- Pronto, eu acho que é uma daquelas coisas que deixou de ter importância e, portanto, passou. Se o visse na rua, ignorava. Sim. Mas não ia ter aquele sentimento de eu não, Pacheco, vou lá tirar uma fotografia, vou lá dos meus. Não. Um Segues o bocado o que caminho assim, o não. Tiberi disse também é importante, a forma como tratas o teu clube antigo. No caso do Coentrão, por exemplo, olha, vou dar outro exemplo, e não é por não ter tido sucesso. O Markovic voltou para o Sporting, pá, não lhe guardo mágoa, ele nunca teve nenhuma provocação para com o Benfica, foi ok, pronto, agora estou aqui, acontece. O Coentrão e o Maxi não, portanto, são mesmo o Cebola, o Rodrigues, que na altura fiquei lixado quando ele foi para o Porto. Também não perdia uma. Mas pronto, isso também é o ADN deles, tem que estar sempre a falar do Benfica, à torta e à direita.
E a forma como tratas o teu antigo clube acho que é fundamental também. E repito, nem o Paulo Sousa, que para mim deve ser o jogador que eu mais desprezo, o jogador / treinador que mais desprezo, como o homem não conhece lado nenhum, eu também nunca vi dizer nada mal do Benfica. Nunca, é um assunto para ele, passou e acabou. Agora, eu lembro de uma declaração muito interessante do Ian Kauskas, que Eu também estava a jogou no pensar Benfica, nele, que agora se estavam a dizer, foi pá, e o Jean Carlos também foi um gajo. que quando era jogador do Benfica disse: Ei, o Benfica é uma religião. E depois quando ele vai para o Porto pergunta: então o Benfica não era uma religião? É uma religião, mas não é para mim. Percebe? E portanto, se esta é a mentalidade do jogador e se são profissionais e tomam decisões, então não esperem que depois nós, Claro. não é? Sim, Que nós não tenhamos a mesma atitude. E portanto, eu não vou estar a ser hipócrita porque o jogador teve, que o homem faleceu, infelizmente. Agora vou estar a mudar a minha opinião. O que eu sentia na altura é a mesma coisa que eu sinto agora. Mas acho que isto Com a infelicidade de saber parte que quase se fosse um sempre. familiar meu, um amigo meu, eu também estaria tristíssimo e que isso não tem absolutamente nada a ver com o resto. Claro. Mas parte quase sempre da forma como os jogadores querem acelerar o processo. Ou seja, o respeito e carinho que nós ganhamos pelos jogadores é resultado de tempo ou então de condições extraordinárias. Ou seja, os João Neves da vida, há casos que são extraordinários, mas por norma precisas de tempo para conheceres a figura, criar laços, perceberes que o gajo esteve sempre lá. E há uns que querem acelerar o processo e começar a fazer aquelas juras de amor eternas e tipo, foda-se, mano, não estás cá há tanto tempo assim para de repente dizeres vieste, não és da formação ou vieste de outro país. Pá, não. Isso tem alguma coisa a ver com um rapaz de cabelo platinado que veio do sul da América? Mas é um Os exemplo vizinhos disso. ou não? Mas a responsabilidade não é dele, mas é essa, Claro. é essa ânsia de ganhar os adeptos. Os adeptos também podem ser muito vingativos. Não, vamos ser honestos. Os adeptos também são muito fáceis de agradar. Aparece um gajo qualquer que bate no Epá, símbolo sim. e já é o teu herói. É isso. Ou marca 3 golos num jogo Desde que qualquer ele e pareça já é que o melhor do sentando mundo. como nós já te conquistou. É muito fácil também ganhar o coração dos adeptos. Nós somos uns bananas nesse sentido. Nós apaixonamos facilmente, não é? Mas Quando quando Estamos nos ansiosos chateamos, também nos chateamos por precisamos de ídolos. Não é? Parece uma relação, parece um casamento. Parece mais uma relação. Não é? Nós quando gostamos muito, mas quando fica atravessado, nós nunca esquecemos. é muito É difícil engraçado. esquecer. Porque estas coisas são muito pessoais, não é? Acaba por ser muito pessoais. E começamos a entrar na história do ponto seguinte também. Exatamente. não é? Que é exatamente como é que se Eu olha. até tinha aqui o nome deste tema, até era, há um programa, que é de outros garatões, que é o Falar Benfica. Uhum. E o tema deste tópico Muito ingrato é o discutir também. Benfica. É o discutir Benfica, porque hoje em dia parece que... Ou seja, qual é que é o equilíbrio aqui entre fazer programas como aquele que nós estamos aqui a fazer hoje e poder criticar... Uma crítica pode ser positiva ou negativa. Como é que eu tiver e tu que és uma das É isso, letras, pode, como é pode. que... Durante muitos anos. Dizer mal, uma palavra bonita para dizer mal. Mas É o elogiar pode ser crítica positiva. Pronto, exatamente. Uma crítica positiva ou negativa. Durante muitos anos criou-se a ideia que a crítica só era negativa. Isto é heranças ainda da ditadura. Mas uma crítica pode ser Pode ser positiva, positiva. se depois a fizer sustentar. for Eu acho que construtiva, não é? se for construtiva, se apresentar as A soluções. crítica, no fundo, é uma análise, não é? É. Uma análise de uma situação. Sim, sim. E há muito a discussão de quais são os limites da exigência, onde é que entra o bom senso, de quando tu fazes um programa ou dás uma opinião sobre a Benfica, tens que, se calhar às vezes não a podes dar porque tens que apoiar. Uma coisa assim eu acho etérea, que isso- ninguém sabe o significado do apoiar. Qual é que é o equilíbrio aqui entre fazer parte ativamente da vida do Benfica e tentar não prejudicar? Não é? Eu acho que a crítica teremos sempre direito a ela e triste, já escrevi isto várias vezes no Twitter, quando critico alguma coisa e sou insultado. Eu acho que triste será o dia em que no Benfica, na cidade, mas agora aqui que é o que falamos é o Benfica, triste será o dia em que no Benfica não puderes criticar. E eu acho que o Benfica tornou-se o que se tornou porque houve crítica, ela está construtiva, de o que está mal, ok, isto está mal, então vamos encontrar soluções para isto ficar bem. E portanto eu acho que, para mim não há limite na crítica ou na exigência, mas não podemos, se vemos alguém dizer, olha, eu acho que isto está mal, ou que o treinador está a fazer isto mal, ou que a estrutura de futebol por uma mal época, eu acho que a postura de, não, agora tens é que apoiar, não digas isso, não sei o quê. Só o querer silenciar uma pessoa que está a criticar, eu acho que já estás errado, porque terá que haver sempre democracia e liberdade do Benfica para a crítica. Espaço para ela, mas também espaço para ser construtivo, no sentido, ok, eu acho que isto está mal, não sei o quê. Então, mas, na tua opinião, como é que achas que isto podia tornar melhor? Acho que isso faz sentido. Mas dá muito trabalho. Muito, mas eu acho Apresentar que... soluções dá muito trabalho. E dou aqui um exemplo, que é mais do que o ativismo teclado, de nós criticamos as nossas páginas e fazemos as análises, eu acho que isso depois tem que se materializar numa coisa, que é, independentemente da crítica e de acharmos que as coisas estão mal, durante o jogo, durante a partida, etc., apoiar. Porque aqueles que lá estão, os 11 que ali estão, e aquele treinador, são os que estão com o nosso símbolo, com o nosso emblema ao peito. E, portanto,
que sejam eles quem forem, podem ser 11 toscos. Epá, mas eu vou apoiá-los até o jogo acabar. No final, exigir-lhes e prestar-lhe contas. Portanto, durante o jogo e etc. apoiar, fora dele criticar o que achamos que está mal, dar soluções para melhorar, e onde eu acho que isso também tem que ir dar é nas Assembleias Gerais. E agora há 1 ou 2 jogos, estava no Estádio da Luz a falar, o jogo foi no dia das eleições, a falar com uma malta, e eles se conheciam a página, estávamos ali a trocar umas bolas sobre o Benfica, que achávamos que estávamos mal, e eu depois comentei, disse, olha, isto é tudo muito importante, e eles diziam, e agora o que é que se faz? Eu disse, olha, eu acho que todas as coisas que vocês disseram, pronto, vocês costumam ir às AGs, havia uns que nem sabiam o que era AG, isso é o quê? Pode explicar um bocado. Eu disse, eu acho que os problemas também têm que se resolver em casa e, portanto, apoiar durante a época, sempre até ao fim, quer esteja, e eu sou muito crítico, por exemplo, de Roger Schmidt, mas a minha postura será apoiá-lo até ao fim nesta época, mas depois, chegando o fim da época, chegar à Assembleia Geral e pedir que quem tomou as decisões e quem planeou isto nos preste contas a nós, sócios, e, portanto, fazer valer a nossa opinião e a nossa insatisfação também nesses sítios, porque acho que é aí que tem que ir dar a nossa crítica. Lá está, em casa resolver os problemas, e no podcast da História Gloriosa falou-se muitas vezes disso, havia muitas decisões e muita celeuma nas Assembleias Gerais, e foi aí que se tomaram grandes decisões para a história do clube, e, portanto, eu acho que é aí que também tem que ir dar essa insatisfação. Pese, hoje em dia, havendo SADs, não é tão direta a capacidade As de fazer... decisões são tomadas noutros Mas locais. continua a achar, atenção, e eu serei sempre o maior defensor, e por isso é que participo sempre nas... É o momento máximo do benfiquismo, sem qualquer dúvida. A minha parte mais pessimista é, eu acho que muitas vezes serve pouco. Agora, temos que ir sempre à luta, acho que a cena é isso, ou seja, tens sempre de dizer o que é que achas que corre mal, porque é que corre mal, se possível apresentar soluções, e houve várias vezes em Assembleias Gerais onde pessoas disseram o que é que estavam a correr mal e apresentaram soluções. Eu acho que isso tem que ser o caminho, tem mesmo, e acho que o nosso papel, que temos páginas, projetos, chamemos o que quisermos, é dizer às pessoas, há um momento super importante, o mais importante do benfiquismo. Temos de ser cada vez mais. Até porque houve péssimas decisões que foram tomadas no Benfica com 80, 90 pessoas. E isso não pode voltar a acontecer. Há lá estatutos de 2010? É isso. Tu alguma vez sentiste que havia alguma coisa que não devias escrever para não meter mais gasolina no fogo? Não, aquilo que... Por causa da pressão Não, social, não, da de todo, reação. de todo mesmo. Aquilo que eu tento sempre fazer é tal e qual o que o Tibério disse também, ou seja, vamos apresentar uma crítica, vamos criticar, não podemos ter medo de criticar, tal como o Fred disse, mas também fazê-lo numa ótica, eu estou a criticar porque eu não quero que isto aconteça. Não podemos ser aquela pessoa que quase que está à espera do erro para provar que eu tinha razão, que este gajo é mau. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo claro, nós também não gostávamos do Arthur Cabral, por exemplo. Nenhum de nós está à espera que o Arthur falhe um gol de baliza aberta para depois ir para o Twitter dizer este gajo é horrível, nós é que tínhamos razão, não é isso que nós queremos é que o Benfica tenha avançados de jeito e, se possível, que o próprio do Arthur Cabral comece a marcar hat-tricks em todos os jogos e me prove que nós não percebemos nada disto. Foi o que aconteceu com o Darwin, olha, dou um exemplo acabado. Aliás, temos um célebre garotão que teve que ir comprar uma camisola do Darwin. Mas alarmou, não comprou uma oficial. Então começa a revelar aqui coisas. Investigue-se. Pronto, não, mas o Darwin, o primeiro ano que eu vi do Darwin, eu fiquei não, isto não pode ser, este tipo nem no Atlético, nem na Tapadinha, este tipo tinha lugar. O Atlético de Alcântara. E depois, o Atlético de Alcântara, sim, Até porque tem lá o Balotelli. Exatamente, é o Balotelli, está. exatamente. E depois na segunda época o Darwin faz o que faz, e eu até por acaso escrevi um texto no Maio, dizer, olha, o que aconteceu com este tipo foi, eu achava que ele era péssimo, ele provou que eu não percebo nada de futebol, e ainda bem, que sejam todos assim, todos, eu fico felicíssimo com isto. Mas isso não me inibe de criticar uma má exibição, naquele caso do Darwin, ou neste caso do Arthur, ou de qualquer jogador E achas que, já te passo a palavra também, que há certo tipo de comentários quer dizer, se há uma pessoa que tem 10 seguidores no Twitter, por muito faça um comentário não vai ter impacto nenhum, mas que há algum tipo de responsabilidade que se tem que ter, não falando de nós, mas se calhar falando, por exemplo, nos comentadores que estão na televisão, que na parte de trás imaginem-se nessa posição, e se há coisas que eu penso, mas não posso dizer porque isto vai contribuir para adicionar pressão numa situação que já está mal. Toxicidade. Não, imagina, o treinador tem tido uma série de más decisões. E eu rasgava para mim, rasgava o treinador todo, que é o que me vai na cabeça. Mas eu não vou dizer isso porque eu não posso contribuir para a coisa. Entendem e conseguem Comentador entender isso? isento ou um de um clube?
Não daqueles dos programas que nós sabemos, das Mas séries. os que estão afetos a clubes ou os que são Os mais isentos, isentos? os que são supostamente jornalistas e isentos, nós sabemos toda a gente que E esses fala achas que futebol tem que ser à clube. vontade? Não, esse tem que ser à vontade. Né? Estou a falar do gajo que está lá com o símbolo do Benfica atrás, Ok, ok. desses programas tem. Né? Pois, a questão é também muitas. Como é que a formatação do teu discurso vai, não é? E nós vivemos na. Pá, agora parece haver sinais de melhoria, mas quer dizer, nós tivemos durante anos e anos. Pá, o Benfica vivia numa autêntica ditadura. Luís Filipe Vieira, não vale a pena estarmos aqui com. As eleições foram o que foram. Portanto, eu gosto de acreditar que um comentador tem liberdade para criticar o que eu quiser. Eu gosto mais ainda de acreditar que um comentador que vá para um programa desse, o que é que seja, pense, ok, eu vou criticar aquilo que eu quiser criticar, mas como tenho um lugar de relevo e a minha opinião vai ser ouvida por muitas pessoas, eu vou dizê-lo de uma forma, lá está, mais construtiva. Mais de, ok, isto está mal, vamos pensar o que é que podemos fazer enquanto solução. Não é só chegar e mandar abaixo, mandar abaixo, mandar abaixo. Também se vê muito isso, né? Vamos ser honestos. Vê-se. Era isso que eu gostaria mais de pensar que... Vende mais. Vende mais. Vende? Se tu disseres uma frase bombástica, este Roger é uma desgraça, não sei como E é. é muito mais fácil Comentador do destruir uma Benfica coisa diz- do que construí-la. Né? Claro. Destruí-la é tipo assim. E depois tu apresentas soluções, queres apresentar a solução e do outro lado ouves alguém a dizer, pá, mas a tua solução ainda é pior. Pá, pronto, mas eu estou a apresentar alguma coisa, estou aqui a partir para o passo seguinte, que é ok, está mal, vamos debater. É importante ter essa postura e depois tentar ter um discurso agregador também, no sentido de, pá, eu penso que isto está mal, tu até podes achar que está ótimo. Ok, estamos a debater. Não há aqui uma superioridade moral para eu achar o que quer que seja. Bom, muitas vezes hoje, e não só no futebol, e na política também se vê muito isso, temos aqui um garotão da política também. Muitas das discussões que se vêem já não já não são conversas, já não são debates, já são quem é que tem razão. E quando toda a gente está convicta, tem razão, ninguém consegue conversar. Ninguém tem. Não se E procura aqui diálogo. a grande questão, Nem- a questão é essa, é que logo de início não há diálogo nenhum, não é? Só há, eu quero provar a minha a eu superioridade quero do meu ganhar, pensamento eu em quero relação ao outro. Exatamente. Então onde é que está aqui o equilíbrio, falando daquilo que nos diz aqui, que respeita a nós, onde é que está o equilíbrio entre aquilo que são críticas justas, são análises justas ao momento de que se está a passar, e aquilo que é tentar não entrar, não contribuir para uma situação que já pode estar má, não adicionar Eu não isso. sei se há respostas certas, eu acho que não haverá respostas certas, e se for, não vou ser sozinho a encontrá-la. O que eu faço muitas vezes, não quer dizer que resulte para outros, eu perguntavas se às vezes pensas, Há aqui um fator pensas emocional antes de escrever. que eu te peço para introduzir e que é o fator emocional relacionado ao futebol. Pronto, e o Que que, tira muitas e vezes. o que me acontece às vezes é tipo, vou escrever já esta cena, lixado. ou comentar já, e depois penso. Como numa discussão, e há bocado falavas num casamento, como numa discussão, às vezes há momentos em que a quente não é o momento, tu vais dizer coisas que não queres. A base pode ser realmente o gajo devia estar a jogar, não devia ser aquele, devia ser outro, ou como é que lhe deste uma nova oportunidade quando já falhou. Devia ser a base, mas a quente, sim, eu por exemplo, raramente tweeto durante o jogo porque eu que sou um gajo relativamente calmo, estou num outro nível. E saberes que o que tu penses, muitas vezes percebes que podes estar a pôr mais carvão na coisa. É negável, ou seja, há mais comentários negativos, destrutivos do que construtivos na internet, nas redes sociais. É óbvio, alavanca mais na política, no futebol e noutras áreas. É mais fácil destruir do que ser bom. A lógica tem que ser, queremos nós fazer parte disto ou não? Nós discutimos muitas vezes também sobre os objetivos do BI. O BI se calhar tinha números maiores se fosse sempre a queimar tudo, a destruir tudo. Não, um exemplo, deixa-me só dar-te um exemplo. Foi na época passada e foi uma decisão que eu tomei e que até hoje não sei se está correta, mas que eu assumi, que foi depois do Chaves Benfica, que perdemos 1-0, depois de ter perdido em casa 2-1 com o Porto, é que estava toda a gente completamente de cabeça perdida. Eu estava de cabeça perdida. As pessoas, não era eu que ia estar... Estou a ver, o no- gajo no- do Chaves a ver se... Pimba! a Magda não sabia o que havia de dizer. Os outros também estavam sem coisas construtivas para dizer. Previsivelmente o chat ia ser só a arder tudo a dizer mal. E eu tomei a decisão executiva, que ainda hoje não sei se está certa ou errada, de este rescaldo não vai ser feito. Este rescaldo vai ser mau e só vamos contribuir para uma coisa que já está má. Vamos meter gasolina num incêndio já. E aquilo foi muito mal recebido por muitas pessoas. A Estávamos sério? a fugir, Sim. porque não estávamos a querer, foi desilusão, que já não queriam mais Não querer. foi pela maioria. Não, foram para algumas pela pessoas, mas percebes? Uma decisão que eu achei que na altura que era a mais responsável para fazer, até porque não achei que fosse justo pôr aquelas pessoas que iam fazer o rescaldo à frente, a dar a cara por uma situação difícil, já devia ter sido eu, o Tibério e o Sérgio,
que não ia ser possível. E eu tomei essa decisão. E aquilo foi muito mal recebido. Fizemos no dia seguinte, já com a cabeça mais limpa. Esse é o E exemplo. foi mais calmo. Mas foi uma decisão que eu até hoje não sei se estava correta. Eu, e na altura falamos sobre isso, concordei. Sendo que ao mesmo tempo, nós temos essa noção, usamos a expressão de terapia do falar no final, quando é uma derrota, não sei o quê, ajuda-nos sempre. Acabamos muitas vezes até quase a rir, quase como nas relotes, consegues tirar pelo menos um pouco a pressão da panela, não é? Mas ali não era só a tristeza ou a raivinha que tens no final de um jogo, o ambiente estava mesmo... Aquilo, isso é só vomitar. Algum de vocês foi a esse? Não. Lá acima? Não. E pior foi Isso vai-nos quando levar acaba para o jogo. Quando acaba o jogo e eu vejo os jogadores, pá, nunca mais me esqueço dessa, do Grimaldo a mandar os jogadores para o balneário. Então, mas que é isto? Mas então aí vamos E entrar... depois E deixa-me só fazer aqui um apontamento em relação ao que tu estavas a falar do equilíbrio da crítica e da exigência, porque eu acho que nós esta semana tivemos um momento que foi um banho de benfiquismo, dado por uma mulher que, Aqui que eu tinha passado mais que não devia, se calhar eu acho que tem ali mais postura de capitã / capitão, porque as palavras aqui me obrigam a distinguir o género, do que muitos capitães masculinos que nós tivemos ao longo da época, e óbvio que estou a falar da Kika e da entrevista que ela deu, da flash interview que ela deu a seguir à derrota, e ela faz questão de mencionar, é uma derrota, porque isto é o Benfica e isto é uma derrota, mas ao mesmo tempo consegue mostrar a honra que foi aquele resultado, porque não podemos fugir às circunstâncias. O Lyon é uma equipa octacampeã europeia, penso eu, não é? Está a jogar com o Benfica, que tem quantos anos? 5, 6 anos de equipa feminina. E As de repente... pessoas às vezes metem o fator Benfica nisto, mas temos de olhar para o contexto. Mas é a própria da Kika que chega à entrevista e diz: nós temos que meter o fator Benfica, porque nós somos o Benfica, nós somos um grande europeu, seja em qualquer... essa parte não Quando sei. é o emblema que chega, se é o Benfica que está em campo, nós temos que honrar o emblema. E acho que ali Do ponto de vista de quem joga, com certeza. Sim, do ponto de vista da expectativa e da claro, pressão de fora, o adepto tem de pôr a é coisa com... Há 2 anos perdemos 10-0. Exatamente. Não vamos estar à espera que esta equipa vá Claro, ser campeã. Eu acho que naturalmente. esta expectativa é Obviamente, mas o meu ponto aqui é como é que nós conseguimos estar ali... Mas no está momento- mais perto que a masculina. Pois, Indiscutível. declaradamente. Isso pode nos levar depois a outro ponto também. Mas foi ali um momento em que eu vi uma atleta do Benfica a ter, de cima quente, não é? Porque foi numa flash interview, é quente, conseguiu ter a assertividade de analisar o jogo, perceber o que é que foi bem feito e o que é que foi mal feito, conseguiu mostrar honra, porque foi um resultado que não envergonhou em nada o Benfica, muito antes pelo contrário, conseguiu mostrar, não é mágoa, mas insatisfação por não terem conseguido ganhar, por de facto termos perdido o jogo, mostrou a exigência de, ok, nós agora temos que ir lá virar, apesar de ser uma missão, não é impossível, e a história do Benfica é feita de missões impossíveis, portanto não há impossíveis, e ao mesmo tempo conseguiu conjugar tudo isto numa postura de Benfica genuíno e sem discursos monofacetados que eu identifico na equipa masculina. E acho que foi O ali... Lemos ainda não chegou à equipa feminina. É isso que eu ia dizer. A lógica o problema é esse. Mas o problema é precisamente comunicação esse. ainda não chegou lá. E a seguir ao Dragão, nós tivemos um momento em que tivemos uma vergonha que foi termos que meter um miúdo de 19 anos, que ainda por cima tinha passado o que passou o João Neves, a ter que dar a cara. Não há capitães para falar, não há... Estes é que são os que dão sangue ao Benfica. Um capitão não tem a coragem de assumir. O capitão não pode, vai o vice-capitão. Não há isto, tem que ser um miúdo de 19 anos porque é um jogador consensual. Deixa-me perguntar aqui uma coisa ao Fred. E nós ganhámos aqui. Eu estava a ouvir o Tibério falar, disseste qualquer coisa, eu lembro-me logo, olha a Kika, isto era um exemplo perfeito, depois tu sacas da Kika, e agora vamos introduzir esse tema extra. Que é, não vos preocupa um bocadinho que este tipo de discursos que a Kika, por exemplo, tem tido, que seja a tirar um bocadinho e retirar valor ao que elas estão a fazer e olhar mais para as palavras delas e não valorizar aquilo que tem sido a evolução. Ou seja, uma análise muito exagerada daquilo que são as emoções. Por exemplo, lembro de uma frase que para mim não faz muito sentido, mas que os jogadores às vezes parecem a preocupação de dizer, que é ama o Benfica e como é que é? Aquilo para mim não Nada faz de sentido falta nenhum. Isso para mim não faz sentido nenhum. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Se isto não parece tudo uma brincadeira. Eu percebo. Porque são profissionais. E deixa-me só passar... E não é uma crítica à jogadora, é uma crítica Claro. aos adeptos que não, se calhar é isso que elas acham que nós estamos à espera que elas digam. Eu vou, antes de passar a palavra ao Fred, desculpa, eu sei que me estou aqui a alongar, Percebeste a minha pergunta? mas eu percebo perfeitamente, percebo mesmo, genuinamente, mas eu acho que a evolução está lá.
a evolução da equipa feminina está lá e tem sido um projeto que tem honrado muito o Benfica. Em relação a este discurso da Kika, eu fiz a análise a frio e se eu visse um capitão da equipa masculina a dizer aquilo ipsis verbis, mas ipsis verbis, sem mudar uma vírgula, à entoação com que a Kika fala, à naturalidade com que ela fala, que percebe-se que não está presa, a dizer tudo aquilo que ela disse, eu ficaria para sentir, este é o meu capitão. Mas a minha E não pergunta vejo vai no isto no sentido, masculino. eu concordo contigo, e Mas faz passa dizer lá lá, eu ponto, concordo contigo. Acho extraordinário ter aquela clarividência depois de 90 minutos a jogar futebol. Eu não era capaz. Mas é que a Kika não é um... Eu não sei se ela fez 90 minutos, não é mas mesmo, foi não é normal. eu acho aquilo absolutamente extraordinário, ter aquela presença de espírito para ter calma e para ter um discurso daqueles. Portanto, é uma pessoa inteligentíssima, parece. Mas falou-se mais do discurso dela do que propriamente do jogo, percebes? Pois. Entendes onde eu estou a querer chegar? Percebo, porque é isso, eu acho que nós temos a expectativa, e eu acho que aí erradamente, que os adeptos, que os jogadores vivam aquilo da mesma maneira que nós e que sintam a mesma paixão e o mesmo fervor e mesmo sabendo que esse é benfiquista, este menino e tal, sente como nós e tal, mas eu acho que é uma perspectiva errada e eu tento me auto-educar para isso já há bastantes anos, de não esperar dos jogadores aquilo que eu acharia que seria normal um jogador adepto. Não esperar deles aquilo que é normal em nós adeptos, eu não consigo já hoje em dia esperar isso deles, e não é por desilusão, é só mesmo por gestão de expectativas, acho que não faz sentido. Eu, há relativamente pouco tempo tive a sorte de estar com o Nuno Gomes, não interessa agora porquê. 21. Com o 21, exatamente, e disse-lhe, e estávamos a falar, e eu explicar-lhe a importância que ele tinha na minha vida, e eu disse, pronto, eu percebo que para ti, ou para vocês, se calhar é difícil entender isto, a nossa paixão, e depois até me arrependi um bocado e disse, eu percebo, para vocês é trabalho, e eu acredito que também têm paixão, porque eu também achei um bocado mal, parecia que estava a dizer, para vocês é só trabalho, é dinheiro, e no fim do dia vão-se embora e não querem saber. Mas isto, ou seja, eu percebo que vocês também têm o fervor e a paixão de serem competentes e bons profissionais e que vão de adorar o vosso clube, mas é que para nós adeptos isto tem uma dimensão e uma importância que eu acho que vocês estão lá dentro, têm que aprender a desligar-se dela. Ou naturalmente desligam-se dela e lá está. E não quer dizer que não sintam. Não são os jogadores, e por muito estranho que isto parece, o próprio presidente também tem que tomar decisões frias, tem a ver com o negócio, e não tem que despir um bocadinho a camisola do adepto, porque senão... Ter essa frieza, e ainda bem. Espera o treinador porque perdeste um jogo. Eu diria trabalhar, por exemplo, no Benfica, no sentido de... eu gosto muito mais de estar cá fora e poder ter a falta de isenção, ou a paixão que cega, se calhar que tolda o discernimento de um adepto, porque estando lá dentro não teria não poderia ter, se calhar, ou teria que ter esse isolamento, e portanto eu acho isso, eu acho que não podemos esperar dos jogadores que tenham o mesmo fervor que nós e a mesma paixão, e acho que é isso. Não sei se respondi exatamente ao que... Basta chegar à questão do... Quer dizer palavras. A história do equilíbrio que falávamos sobre exigência e tudo mais, também é esse equilíbrio entre paixão e razão. Um clube não é uma empresa, isso foi depois que eu disse uma vez numa assembleia, porque tem essa parte emotiva, emocional e racional que nos leva a fazer quilómetros por causa disso. Não fazes quilómetros pela Coca-Cola, pela Sagres, não fazes quilómetros por ninguém, pelo clube fazes. Essa parte só resulta do facto de termos uma conexão afetiva à coisa. Mas o futebol já não é o futebol dos anos 60, 70 e 80. E a parte empresarial e profissional exige que pesemos com muito cuidado isto que estamos a dizer. Ou seja, eu não tenho acesso a um jogador que meta uma carga excessiva emocional num jogo, vai jogar melhor. Ele corre que nem um maluco, não sei o quê. Não é só isto. Eu penso sempre num exemplo, a derrota 7-1 da Alemanha, do Brasil com a Alemanha, em que os jogadores estavam destruídos emocionalmente. Porque foi feito um build-up da coisa durante aquela semana. Este jogo é o jogo mais importante da história do Brasil, e retetel. E eles estavam todos... Tu tens de ter muito cuidado quando trabalhas a parte emocional dos jogadores, e qualquer psicólogo esportivo vai dizer isto. Precisas sim de lhe meter objetivos, mas se tu perdes depois as tuas competências técnico-táticas e tudo mais, e racionais no momento, perdes um pouco das coisas. Ou seja, essa parte tem que haver um equilíbrio, que há de ser muito difícil, mas claramente é diferente entre o equilíbrio que nós, adeptos, podemos ter e o equilíbrio que o jogador tem que ter em momento. A Kika é ultra-benfiquista, um João Neves, tudo mais, amam o clube, mas terão de desligar uma parte daquilo a certa altura.
para ser o mais competente possível. O meu ponto ali na questão, o de eu ter mencionado aqui, que não é uma medição do benfiquismo. Não. Dela faça João Neves ou António Silva ou quem obviamente. quer que seja. É mesmo, o que eu vi ali foi mesmo uma genuidade que eu não vejo nos masculinos há anos. E acho que tu disseste tudo há pouco, que aquela equipa de comunicação não apareceu ainda, né? Há uma entrevista. Dá-lhe tempo, é isso, Há uma tal e qual. entrevista Porque... do Ruben Amorim quando deixa de ser jogador, em que lhe pergunto, eu acho que após expresso provavelmente tinha essa ideia, não sei porquê. Porque é que os jogadores dizem sempre tudo o mesmo, etc. Ele, pois, nós há anos que o nosso discurso tem que estar balizado pelo que o Departamento de Comunicação diz. Portanto, vocês nunca vão conhecer o que é o jogador na sua Mas é realidade. engraçado que isso entrou um bocadinho Ele naquilo que saiu há nós estávamos a dizer há quantos anos? bocadinho. Há 6, 7 anos, 8 anos, há 9 anos que ele já dizia. Nós há bocado estávamos a falar um bocadinho daqui, que é o equilíbrio das críticas e por aí fora, disse, temos que ponderar aquilo que dizemos. Os jogadores também sofrem o mesmo. Pior ainda, porque Claro. há quase que há censura, porque tem ali um gajo ao lado e diz, olha, não. Ou essa pergunta não podes fazer, ou essa pergunta não No estádio respondes. reparas sempre que assim o que vai ser o MVP vai sempre lá ter com ele o diretor de comunicação, sempre, e fala com ele. Em todos os jogos. Assim que sabe quem é o MVP. Está logo a dar-lhe, olha, tu vais falar disto, isto, isto, isto. Pá, Sempre. que não há pior. E, pá, tenho muito, acho que isso é quase um regime, não é ditatorial, mas é de, epá, não podes sair aqui deste discurso. Este é o pensamento. E, pá, isto é uma coisa que me assusta sempre, pá, nas instituições, e, pá, então no nosso clube, o dos outros é um bocado diferente, preocupa menos, preocupa mais no nosso. Ver alguém que define a linha de pensamento e discurso, seja que sítio for, no Benfica dói-me ainda mais, ou custa-me ainda mais, a ver esse modelo pensando, quando depois eu acho que essas mesmas pessoas que definem a linha de pensamento e discurso, tu ativamente não as vês, se calhar em momentos em que elas deviam dar a cara pelo clube E não elas faz sim dar o um... peito às balas, não as vês, pá, não Desaparece sabes aos o que é que fazem. 4-0. Ou Pá. quando desaparece aos 4-0 e as redes sociais de um clube como o Benfica estão silenciosas durante um dia e meio, que é das maiores vergonhas que eu já tive no Benfica. Não. Epá, e é mais ainda, acho eu, estar a balizar discursos em jogadores / homens que são inteligentes, que são benfiquistas, que compreendem os valores do clube, como agora podemos falar dos putos que vêm do Seixal, aqueles que são benfiquistas de gema, por cada vez miúdos que, pá, de certeza nasceram do Sporting, faz sentido, ou do Porto, não interessa, mas que compreendem os valores do clube, pá, deixá-los falar. Acho que é fundamental e o que me impressionou, para concluir esse tema, o que me impressionou ali na Kika foi a genuidade que eu tinha saudades de ver num atleta do Benfica. Mas havia, por exemplo, agora falando dos homens, havia exemplos também. O Henrique Araújo sempre o gostei. Eu adorava, Ele diz aquilo O próprio Jota, o Jota naquele, também. naquele, Araújo, claro. aquele documentário que já não sei qual que foi a plataforma, que fizeram sobre Da o Seixal, Netflix, com o Youth League, claro. e que ele diz qualquer coisa, eu até me lembro que mandei uma mensagem, se eu vou buscar o telefone, pá, que ele diz qualquer coisa, mas diz com um ar mesmo natural, e pá, pareceu muito genuíno. O meu sonho é ficar aqui e ajudar o Benfica a ser campeão europeu. Diz assim uma coisa, pá, e sai-lhe a tirada, tipo, pá, eu lembro de estar a ver aquilo, ficar bem arrepiado, mandei-lhe logo mensagem, Henrique tipo, Araújo, sim, sim. pá, isto que eu quero, pá, se calhar não vai ser possível, se calhar nem 20, 30, ou sei que 20, 30 ou 40, não sei. Mas aquilo pareceu-me muito mais genuíno e muito menos forjado nos Sim, sim. gabinetes dos As palavras génios da comunicação. frase que depois tem que repetir. A verdade é que depois não foi ele que foi castigado por ter defendido o clube, por causa das Quando arbitragens. estava na equipa B, É, uma equipa B. arbitragem Sim. miserável. E esse é o exemplo que quem trata da comunicação vai dar. Pois, mas se nós os deixamos falar, depois eles são castigados. Claro. Mas só que não é ele Eu que tem que sinceramente, eu prefiro que o jogador, eu não estou à espera que o jogador chegue ali e comece a rasgar tudo e tudo e todos. Mas eu prefiro que o jogador Epá, seja defenda genuíno. o clube. Epá, porque senão eu não vou perder tempo a ouvi-lo. Porque eu sei que ele está-me a dar respostas palavras só para de três. Vai lá, ir lá o João Neves, ou ir lá o Otamendi, ou ir lá o outro qualquer. É exatamente a mesma É coisa. Dizem a mesma Sempre coisa. mesmo. Eles dizem a mesma Temos Só de mudar a trabalhar, figura do discurso. temos que levantar a cabeça, temos que Jogo a continuar a jogo. trabalhar, jogo a jogo, Sim. estamos unidos. Pá, Dava para fazer um bingo, não é? pá, Tipo, deixem os jogadores serem. Deixem os jogadores falar e serem eles, porque eles têm todos personalidades diferentes, há uns mais introvertidos, outros mais extrovertidos, e dá-me a ideia que há aqui uma formatação, não só na comunicação, mas depois começas a ver isso também em campo, e isso irrita-me um bocadinho. Que os jogadores hoje em dia são. E eu ainda ontem tive um vídeo do Kaká. E quando penso no Kaká, penso no Riquelme, e penso no Aimar, e penso em número 10. Esses jogadores hoje não teriam hipótese. Porquê? Porque teriam que andar a comer, relva atrás, a morder os calcanhares aos centrais adversários. sim, sim. E esses jogadores não seriam. Não teriam aquela elegância que tinham toda. que passar a bola, E não passar dois chegariam ao toques. nível que teriam chegado, porque lhe tiram essa liberdade. Porque hoje todos os jogadores, e aliás, basta ver os nossos avançados, este ano está a ser um belo exemplo, jogam o que corre mais, mas jogam o que marca mais gols. Exato. Não é? Temos aqui a entrar um bocadinho Mas nesta as duas coisas. O Gonçalo formatação corria toda, mais e marcava. Marcava. É o possível. Gonçalo Ramos.
É possível conseguir isso. O Aimar dá uma entrevista brilhante sobre isso. Dizer, pá, tu nos miúdos, de ganhar ou passar, pá, não, tu tens que agarrar na bola, tens de sentir a bola, tens de ser feliz com a bola e tens de, pronto, ok, há que aprender a tomar decisões, como é óbvio, mas se calhar... equipa também, mas pronto. Mas Que haja aquilo que é a liberdade. decisão certa, para mim, enquanto jogador, vai ser diferente da tua, porque tu tens uma competência diferente da minha. Tu és... Pese o objetivo atualmente é que trabalhes para o bem comum e que, portanto, Claro. tu sabes que a melhor decisão que tu tomes não é para ti, mas para a equipa. Não, Ou seja, quer dizer é no sentido de... em eu, nanosegundos tens que perceber se eu abrir para este lado ou para este, o que é que nos vai aproximar do... o que eu quero dizer é, por exemplo, sei lá, um exemplo muito claro, o Aimar é destro, o Di Maria é esquerdino, portanto, o Aimar vai decidir fazer uma recepção orientada para o pé direito e o Di Maria vai decidir fazer uma recepção orientada para o pé esquerdo. Se nós não fossemos dizer, não, vocês os dois têm que fazer a recepção orientada para o meio, então vai-se perder a magia do Aimar ser deste e do Di Maria ser esquerdino. Isto é um exemplo que não é Sim, sim. futebolisticamente correto, mas que dá para Depois perceber. ao tradicional. Isto já estamos a desviar um bocadinho do assunto, mas acho que é interessante. É que eu hoje vejo o Brasil a jogar e vejo a Argentina Opa, a o jogar e Brasil. vejo a Alemanha a jogar. E antigamente havia diferenças e eram grandes, hoje em dia já parece tudo a mesma coisa, Claro. está tudo formatado. É igual. Ligeiras diferenças, mas já lá vai o tempo dos Ronaldinhos e dos Ronaldos, que não foi assim há tanto tempo. Romário. O jogador brasileiro hoje é um jogador europeu. Sim, Exatamente. super. Eu acho isso uma tristeza. É, Mas eu também. desapareceu a posição 10, que eu acho que era aquela que mais fazia vibrar a malta. Pá, o 10 puro, pá, um Kaká, pá, um Rui Costa, pá, o Ronaldo ainda jogava na linha, mas a 10 barra trequartista, né? Estou a pensar também num Batistuta, por exemplo, pá, jogadores que não tinham tanta responsabilidade tática e defensiva e que tinham mais liberdade de movimento e de raio de ação. E eu acho que esse tipo de jogador, a mim, na minha opinião, foi o que mais me fez encantar em termos de jogo jogado, mais até que Estes são os jogadores que te fazem matador. sonhar, não é? É esses jogadores, pá. É que esses, pá. E há cada vez Mas menos. pode ser uma, É uma pena. uma mudança de paradigma que está a acontecer no futebol. Ou seja, se calhar São sinais. miúdos mais novos já gostam. Eu não quero isto, eu quero é que seja competente. Se calhar preferem um Haaland que Um De Bruyne. mete lá dentro. um- Mete lá dentro a bola. Pois é, estamos um bocadinho a passar na fase dos jogadores que tinham a bola e pensavam o jogo para os jogadores que têm a bola um minuto durante 90 minutos, ou não é isso? Sim, era aquela- Toques, são exato. toques. Tac, 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 tac. Sim, sim, sim. Pronto, agora são opiniões e quando se ganha tudo é muito mais bonito, não é? Uhum. Mas eu tenho um bocadinho de saudades, e lá está, se calhar é de estar a ficar mais velho, já ter ali uma pequenina também. Tenho um bocadinho de saudades de outros tempos, que não é necessariamente do antigamente, mas ou não é preciso recuar aos anos 80, 90, mas pá, que o futebol era um bocadinho mais selvagem, era um bocadinho mais orgânico, agora parece que é tudo formatado. Mas pronto, isso Mas aqui já nem nos leva- contra isso. Ou seja, na rua, isso tinha-se. O problema é que cada vez há menos gente na rua e mais gente na. Por falar nas em escolas. haver mais gente. Vamos falar aqui de outras coisas agora. Antes disso, aqui um pequeno desafio. E se calhar é o Tibério que faz, isto é aqui em cima do momento. Um desafiozito, tipo, se só pudesse trazer um jogador, tu é que és bom nessas coisas. Se fôssemos buscar à história do Benfica um jogador. Ou isso pode ser outra coisa qualquer que tu te lembres. Mas que as coisas já dei a resposta. Para eles. Fogo, ainda Podes bem. desafiar a eles. Ainda bem. Sim, pode ser um jogador e um treinador da história. Só pode ir buscar um. Sim. Epá, Para vir para agora, para o presente. Sim. mas que eu tenha visto jogar, Não, questão não, é não, óbvio, não. né? Só está lá uma estátua, né? né? Só está lá uma estátua, né? Pronto, por isso é que eu estava a dizer. Eu não ponho obrigatoriamente o Eusébio. Epá, Acho que há outras põe eu, pessoas muito. põe eu. Mas então põe na faixa de que vimos jogar. Pronto. Então todos menos o Eusébio. O Eusébio é uma resposta óbvia, não é? Então- Pronto, mais então difícil, eu vou mais di- difícil. Certeza que seja sempre. Eu vou dizer dos que não vi jogar Chalana, que eu tenho mais pena de não ter visto jogar Chalana, e dos que vi jogar também, ainda mais fácil, era o Aimar. Pá, o Aimar foi o jogador que me apaixonou. O Aimar agora com 20 aninhos outra vez. Pá, punham o Aimar com 40 agora, no Estádio da Luz, e eu ia lá. Nem bebia copos antes do jogo, só para ter a certeza que estava a ver bem o que é que estava a passar. Mas São ia, os tais mas jogadores ia que nos estar, mas apaixonam. ia estar preso a uma posição. Ia só olhar para ele. Não, ia só olhar para ele. Era o que eu ia fazer ao estádio. Nunca me Mas aconteceu. não é com um engraçado que hoje tens o Di Maria e eu, contra mim falo, o Di Maria é criticado porque não defende. Não, não. Onde é que queres chegar? Não, Sim, sim. claro, mas o Equilibrar a equipa. E claro, contra mim falo, porque eu estou farto de dizer isso, não é? o jogador ali que me apaixonou, e antes de passar para a frente, o jogador que me apaixonou foi o Aimar. Portanto, Chalana dos que não vi, Aimar dos que vi, e treinador seria o... E não é por estar a passar a situação que está, Eriksen. claramente Sven-Goran Eriksson. E tu? Eu diria de que não vi jogar, eu acho que vai ter que ser Chalana também, pá, porque é incontornável e pá, que me lembro muito do meu pai, sempre que se falava dele ou que ele aparecia na televisão, pá, o meu pai teve a felicidade de o ver jogar,
E pá, meu pai dizia sempre o nome dele completo, pá, e começava ali a desenrear histórias do Chalana. Pá, eu ficava mesmo emocionado com a coisa de pá, como é que o Benfica teve um jogador desse. Pá, eu nasci ali em 92, portanto, as minhas primeiras memórias é pleno Vietnã, e, portanto, conceber naquela altura que houve um jogador fabuloso como o Chalana no Benfica era, pronto, era só em sonhos. Portanto, claramente, igual a ti, Chalana, dos que eu vi jogar, também não tenho que pensar muito, é óbvio, o Nuno Gomes é um ídolo máximo de vida e de criança, e portanto, Nuno Gomes, sem sombra de dúvida. E treinador, eu acho que também vou ser pouco original, mas vai ser Eriksen, pela mudança, lá está, e não vi jogar as equipas dele, mas pela mudança que operou no clube. É uma lenda, não é? É. Treinador. Ou seja, é um treinador histórico, eu acho que o Benfica teve Benfica. muitos treinadores Depois está ligado a históricos, malta de jogos, o Benfica Marselha e essas que está em todas, não é? mas é Foi isso, acho que importantíssimo. Panamá da Maciá. pelo Exatamente. deu origem a um meme de culto. E tu? Eu estava indeciso se recuava Isto não é fácil, eu agora estava a pensar nisso enquanto eu estava a ouvir, isto não é fácil. Porque é só um, não é? e se calhar era importante termos ali um coluna, talvez, da vida. Também pensei no. Ah, Ninguém pensa em centrais, ninguém pensa em guarda-redes. pela importância que ele tinha na equipa. Lá está, o Eusébio chamava-lhe sempre, não era? O senhor coluna, ou seja, esse respeito, até quando é que isto não podia ser importante criar a equipa à volta disto? Por lá, não estás a ter um criativo, percebo, acho que por não me fará sentido. E já que estamos a recuar no tempo, se calhar poderia ser bom voltar a ter um treinador para dizer não, isto não havia nada, nenhuma maldição. Quer dizer, vou-vos mostrar e vamos ganhar outra vez umas Champions agora neste novo formato comigo. Isto. Exato. Era engraçado. Eu estou aqui um bocadinho dividido. Para tentar fugir ao óbvio, eu estou aqui um bocadinho dividido. Mas um jogador que eu acho que às vezes passa muito baixo do radar assim, das grandes lendas do Benfica é o Humberto Coelho. O Humberto Coelho tem números absolutamente inacreditáveis. Não só de jogos, mas de golos. Golos, São sim, algo sim, inacreditável. Epá, sou o Beckenbauer do Benfica, mas se calhar se não fosse português, se fosse alemão ou se fosse italiano, se calhar tinha uma grande referência do futebol europeu de sempre. Se calhar, para fugir um bocadinho à coisa, o Humberto Coelho e o treinador tem que ser o Eriksen também. Pouca originalidade, mas acho que é porque na minha cabeça é sempre aquela referência, é o topo. É. E para nós é um bocado, eu falo para mim, mas se calhar também por ti, é a nostalgia de não termos visto aquilo, não é? É isso, lá está. É o que eu me lembro mais é do meu pai falar dele, quando ele era assassinador da Inglaterra, pai, aparecer, está nos Euros e Mundiais, pai, como o meu pai dizia, e o Eriksen treinou o Benfica, e eu ficava também tipo, fogo, tipo, levou-nos a finais europeias, campeões, etc. E depois para mim também há aquela ligação emocional ao Benfica Marselha, porque eu já era puto, mas lembro-me de ver, e lembro-me de ver o massacre da primeira volta. E o segundo, é engraçado que o segundo jogo eu não vi porque não deu na televisão. Deu o primeiro, mas não deu o segundo. E A sério? não passou cá. E deu na televisão francesa, o que é que foi? Mas cá não deu em direto. Pelo menos que eu saiba, eu não ouvi, mas o primeiro deu. E é o Eriksen que está lá, meu. O Eriksen É isso, está lá. Está em imensos Portanto, momentos. quando eu era incríveis. puto e quando eu via o Benfica a ser tipo, ei, é gigante, o meu pai a dizer isto é uma coisa, era o Eriksen, lá estava. Portanto, Continuo a sonhar com uma homenagem a esse senhor. Nem que seja uma videochamada, no Este fim dia de semana- comentaram no, este fim de semana vai fazer agora o... no Liverpool, sim. Eu pus um tweet do Eriksen e alguém foi lá comentar uma coisa que eu achava que, pá, pronto, percebo perfeitamente que o senhor não consiga vir ao estádio, a luz por motivos de saúde, pá, que é naturalmente o mais importante, mas nem que fosse para pôr uma videochamada com o Eriksen, com o estádio Olha, todo, até pá, com ele. alguma coisa, Pode alguma ser que coisa. seja Até com ele, com Pode mensagens ser dos que seja feito agora jogadores. para Sim. alguma coisa agora. É pá, Digo eu. Quero que este faça. é mais que justo. Pronto, e para concluir, também um bocadinho nesta onda mais relaxada. Nós estamos a falar de futebol, podemos estar aqui a falar do Coxu, podemos estar aqui a falar do Roger Smith, Deixar um mas nós Paneira já de falámos fora. tanto disso. Deixar um Paneira que também seria muito importante como jogador e como... Eu adorava o Paneira, mas... Paneira dá aquele discurso Paneira na de campanha fora. do João que é... Mas de escolhas? Acho que Não, eu não. Paneira Foi muito dá aquele importante. discurso na Pá, campanha eu do era um João. jogador que é Eu uma adorava o loucura. Paneira, nem sequer está em causa mesmo. Estamos a falar só de poder ir buscar um. Mas não achas que não fazia diferença depois na equipa? Não, acho que não. Pá, é um benfiquista do Norte, despesa a cabeça. Acho que não. Exatamente. Acho que não. Acho que não tinha aquele fator extra que podia jogar em qualquer equipa do mundo. Mas me parece que o que é criticar o Paneira foi eu adorava o Paneira, não é nada disso. Obviamente. E era um grande jogador, mas à escala nacional. Sim, mas às vezes há um jogador que é a peça que falta no... Agora, se me disseres que eu ia buscar 3 ou 4, um gajo com aquela garra e com aquela fibra, se calhar fazia falta. Não. Bem. Experiências, ultimamente, eu quando era puto, não era puto, quando eu tinha 20 e tal anos, ir ver o Benfica fora era uma coisa para malucos. Eu não fiz poucas, como é que é aquela piada? Não fiz poucas, foram várias. Muitos e foram poucos. Exatamente. Algumas. É uma piada, o Baquera que sabe essas coisas todas.
E, epá, raramente tínhamos o setor cheio, éramos sempre os mesmos, estive em Glasgow com 100 pessoas, estive em Roma com 300 pessoas, em Nuremberg o setor não sequer estava cheio, portanto, houve mais, não é preciso estar aqui a enumerá-los todos, parece que aqui, olha, fui a estes jogos todos, e agora de repente, o Benfica joga onde jogar, seja em competição for, jogo grande ou jogo pequeno, setor a abarrotar, é difícil encontrar bilhetes, parece que toda a gente quer ver, parece que os jogos europeus hoje em dia são não é moda, eu acho que é estúpido dizer moda, mas que finalmente ganharam importância. É mais fácil viajar? Que tido, né? É muito mais Nos fácil. últimos anos é Já mais na fácil altura era viajar. fácil, já havia Ryanair, já havia EasyJet, mas havia um bocadinho esse... É uma forma de fazer turismo, depois Era, quiseres, parecia- estás mais uns parecia que dias. Ir ao Benfica ver a Faro, ok, mas ir ver o Benfica a Londres já era coisa E maluca. depois, por norma, é um ambiente muito melhor nos jogos fora. Pronto, mas isso mudou. E primeiro, mudou porquê e depois, e qual é que é o sex appeal destas viagens? O que é que se aprende nestas viagens? Vocês têm ido muito também. Pá, e por acaso pus-me a pensar nisso quando estava a vir para aqui. De facto, todos os aways que eu já fiz, o único onde eu fui, onde nós não éramos tipo milhares, foi em Israel. O Daifa Wars Mas também. mesmo assim estava lá muita gente. E mesmo assim éramos 400 e tal. Mais desse. E mesmo assim éramos 400 e tal. Em Israel tínhamos lá o nosso setorzinho bem preenchido. E porque de resto, pá, todos, portanto, as duas finais da Liga Europa. Era óbvio. Se pensares quando o Benfica foi jogar em Israel nos anos 90, com o Beitar. Beitar, acho que não estava lá ninguém. Ou estava era um Beitar, homem. Jerusalém. O português estivesse lá a viver. Exato. Talvez, sim. Há uma diferença gigante. Tem sido. Pá, eu não consigo falar por outras pessoas, eu consigo falar por mim. O que eu penso tem sido um bocado de. Pá, pronto, eu tenho a possibilidade de ir, felizmente, consigo ir, porque isto são coisas que custam tempo, custam dinheiro, custam energia, mas eu tenho a possibilidade de ir e depois há outros benfiquistas que não deixam o clube abandonado nos pavilhões, nas modalidades, nos outros estádios à volta do país para onde o Benfica vai, onde eu não tenho ido tanto porque também pá, tenho que trabalhar para conseguir ir aos outros. Né? Mas isso é bom. Não dá para ir a tudo. E Não dá realmente, para ir a tudo. Quem está num pavilhão claramente não vai conseguir. Mas E o são Benfica todos hoje muito também- importantes. o Benfica- Não, são iguais. Isso era outra conversa. O Benfica tem uma oferta O gigantesca. fundamental é que o clube, seja em que modalidade for, futebol, vôlei, hóquei, polo aquático feminino, que há uma história conhecida de um garotão também com um away num polo aquático feminino, conhecida, para pá, que seja, está lá sempre, tem de estar lá sempre alguém. Pá, onde eu tenho conseguido mais ir é aos aways internacionais. Agora, eu estou a voltar de Glasgow este fim de semana e está um miúdo de 18 anos, tinha ido com o avô de 80 anos, pá, uma relação lindíssima. O senhor, eu nem acreditava que o senhor tinha 80 anos, o senhor parecia até 60, pela forma como falava, com uma naturalidade, uma lucidez impressionante. E o meu dizia, pá, e agora vais a Rio Maior? Eu disse, Rio Maior, eu ainda estou recuperado, esta fogo, não consigo, pronto. E ele lá foi para Rio Maior, pronto. E agora eu vou a Marselha, e há outros que não vão a Marselha, mas que, pá, vão acompanhar o Benfica no hóquei, em Barcelos, ou onde quer que seja, pronto. Portanto, o importante é o clube estar sempre acompanhado. Agora, de facto, tem sido uma falange de apoio impressionante. Pá, em todos os aways europeus onde eu fui. Todos. E há aqui alguma diferença entre ver um jogo do apelo, não é? De ver um jogo lá fora na Europa ou ver um jogo em Faro ou em Portimão ou assim. Eu acho que ser Não é fora... uma questão de importância porque é o Benfica, não é? Sim, é Mas sempre importante. Eu acho que é mais a coisa quando é fora de Portugal, sentes mais o nós contra eles. Não no sentido de nós jogamos. estás a representar não só o clube, se calhar. Apoiamos, estás também apoiamos o teu país. Benfica, não por ser contra os outros, mas porque é o Benfica. Mas acho que há mais essa dimensão, basta passar a fronteira, não é? E já sentes que vais mais, pões o escudo e estás de espada na mão, e isto já é mais tribal quase. não sei. Ultimamente tem sido um bocadinho literal, quase. Infelizmente. Trocas também a espada pela cadeira. Mas também acho uma coisa, que é, quando tu vais a um away em Portugal, ainda assim tu vais em maioria. Quando tu vais a um away fora de Portugal, normalmente vais em minoria. Pá, exceto se caça. Em França, é quase que Achas que isso contribui também para haver um espírito mais guerreiro e mais Acho de que eu tenho que sentes dar mais litro? de tipo, estamos aqui uma minoria, temos que gritar, temos que fazer todos mais barulho, porque somos muito menos. Ou seja, não sinto hostilidade necessariamente do seu Benfica. É não isso. faz sentido. Exatamente. Acho que até há uma recém convivência, já tivemos vários aways, que convivemos com malta do clube com quem íamos defrontar, super pacífico, uns pagavam cerveja aos outros receberam. Foi sempre relativamente pacífico em todos os sítios, mas acho que é mais isso, porque aí lá somos de facto uma minoria, e depois de ser fora de portas, claro que tem sempre esse apelativo, provavelmente estás aí, também não se
uma cidade que não conheces, também tem esse atrativo, acho que é mais por aí. Então, antes de lhes perguntar qual é que foram as preferidas, pergunto a ti também, que já foste a algumas. Porque é que. De onde é que achas que veio esta nova vaga, vá, digamos assim, que tem, é muitos também, parece-me, eu já há algum tempo não vou ao estrangeiro, admito, porque, enfim, a vida agora é outra. Mas é uma vaga muito jovem, não é? Eu acho que é, e por isso eu volto a achar que não é de desprezar a facilidade hoje em dia de voar. Não é, continua a não ser carteira para todos, ou seja, preciso não esquecer o que é que se ganha em Portugal, mas é execuível. E há um outro aspecto, há uns tempos o Matias mostrava-nos os últimos resultados, ele também acho que já vai em tipo 12, 13, 14, uma coisa assim, aways, internacionais. E tinha umas quantas bolinhas vermelhas e nos últimos tempos são mais amarelos e verdes. Era muito mais difícil viajar nos anos zeros, não é? Anos e estás a falar de vitórias e derrotas? Ou seja, a verdade é que mesmo assim temos feito campanhas europeias, não as dos 60, 70 e 80, mas claramente não são Vietnã. Isso também ajuda. Sim, sim, sem dúvida. Há mais jogos europeus, isto porquê? Porque há mais jogos europeus do que havia antes. Antes era só os grandes equipas. Hoje em dia é mais fácil conseguir porque tens alguns jogos divertidos. Vai conhecer cidades que não conheces. É um dos meus princípios atualmente. Pá, que cidade é que pode ser fixe para eu e a Mariana irmos, estamos uns dias à volta. Quer estejas sempre, quer estejas na Liga Europa, consegues ver outros sítios. Acho que tudo isso explica haver mais gente, haver gente mais nova que vamos dizendo, pá, a experiência é incrível. Falavas a receptividade. Eu tenho algum receio do que aconteceu nos últimos tempos. Tenho medo que começamos a ser mal vistos por causa das cenas dos últimos Ou a ser procurados, adeptos que não têm absolutamente nada a ver com aquilo, começam a levar por tabela. Mas nos outros todos, é isto que eu digo, pá, os dias, quer seja em Berlim, quando foi em 2010, quando nós fomos lá, quer seja a final europeia. Também tiveste nisso? Sim. Fomos ver o Union a seguir, Então éramos 50 e era eu e tu, mais e 40. depois o Union no dia seguinte, na Ainda sexta-feira. ontem estive a ver fotos desse jogo. Estádio gigante, às moscas, e nós no setor gigante éramos bada pouco. Mesmo. E Também estiveste no Union. já falámos sobre isso, avôzinho. Foi das maiores experiências. Inacreditável. Ainda estava na terceira Ainda divisão. estava na terceira divisão, o Turco era, que não o Cockchu era a grande vedeta deles, bebia-se e comia-se, aquele caminho para o estádio é inacreditável. Escuro. Os alemães sabem fazer isso. Os alemães Aquilo sabem é fazer Na isso. terceira divisão, nós não precisamos ir à Bundesliga. Claro, claro, claro. Da Eu terceira sei, divisão. eu tenho Incrível. amigos na Alemanha que Vive-se, Paguei 9 vive-se. euros por. Pô, Vive-se a Adiante. coisa, vive-se a coisa lá. ficámos aqui 10 minutos. eles só. sabem, eles sabem. Mas acho que tudo isto, e o irmos dizendo a experiência é incrível, tudo isto vai contagiando. E depois, o ambiente lá é mais fervoroso. E acho que vens lá, é que foi incrível, tipo Dortmund, no intervalo de Dortmund, poder dizer às pessoas, foi negativo naquele intervalo que não nos calámos um intervalo inteiro, em que Pegando os nisso, alemães eu se acho que calaram era para nos exatamente ouvir. isso. Isto cria memórias. Vocês não sei, eu lembro-me quando ia, não era algo que era falado, não é algo que se juntava, olha, agora hoje temos que fazer isto. Mas era algo que eu sentia um bocadinho, quase uma responsabilidade de dar uma boa imagem. Em campo tu não controlas, mas nas bancadas deixar uma boa imagem do clube. Vocês também sentem um bocado isso. Super, Temos que sair daqui com esta gente a pensar, estes gajos do Benfica são muito bons. completamente. Sim, sim, sem dúvida. Então, Pá, e agora- Mas e falta-nos agora- sentir isso depois, fazer isso no Estádio da Luz. No Estádio da Luz é outra conversa, mas e nos jogos fora, cá é aquilo que eles estavam a dizer, nós somos sempre a maioria, quase que nos jogássemos sempre em casa, o ambiente é diferente. O ambiente é diferente. Pá, mas agora com o Casa Pia em Rio Maior foi um ambiente. Foi brutal, foi brutal. Acho que também contribuiu muito estar ali a cobertura logo ali. Um ambiente fantástico. Aumenta o volume, mas foi espetacular. Incrível. Tu e qual é que foram as melhores experiências que vocês tiveram até hoje? Epá, eu Tipo, penso, podem não estar necessariamente relacionadas com o resultado, pode ser ou só com a o jogo em experiência. si. Não, não, eu estava a vir para cá e eu pensei, os últimos 3, eu vou-me tentar ser rápido, são 3 aways que me lembrei por razões diferentes. Amsterdão, com o gol do Darwin, estávamos aqui a falar antes do jogo começar. Pá, foi o maior fim de mundo. Aquilo foi um grandes golão, fim do não mundo. foi? Na Pá, eu bancada estava aquilo foi no muito momento em que o bom. Darwin está a fazer o golo, eu estou com uma bandeja na mão, com 7 ou 8 cervejas, a subir a escada acima, pá, e ganho na coboiada, e lá cheguei todo contente, olha, já que perdi o golo, ao menos vou chegar como um rei, com cervejas para a malta. Pá, eu logo 1 ou 2 amigos meus para a cerveja, pimba, para a frente ou para trás, não sei. Pá, mas foi surreal, pá, depois o festival que foi naquela bancada. A seguir Paris, na fase de grupos, na época passada, Tudo recente. relativamente recente, sim, pá, porque trouxemos uma taça para Lisboa, pá, chegámos a um sítio, estávamos 3, eu, o Fernando e um amigo nosso, o Tico,
Pá, tínhamos estado na casa do Benfica, fomos almoçar a um sítio qualquer, já nem sei, e depois fomos à praça onde estava a concentração, pá, e nós tínhamos bebido, mas pá, não estávamos sequer, arroças nunca fomos, não estávamos sequer muito exuberantes, não estávamos a fazer grande cagaçal, e chegámos lá a um café que tinha malta do Benfica, pá, e o porteiro barra-nos disse, pá, não sei o que é que ele disse, mas foi algo de, pá, está aqui muita confusão, vocês estão aí todos coisas, pá, tem que se acalmar antes de entrar, pá, e atrás dele está o Paulo Parreira, literalmente, com os 2 sapatos nas mãos, a bater assim, aos gritos, a cantar Benfica, pá, e nós ficámos completamente disso. Pá, mas não é possível, tipo, parece tirado um filme, quer dizer, pá, não, isto aqui a malta está calma no café, não queremos a vossa confusão, pá, e está um benfiquista fanático, para que eu mando um grande abraço, pá, Paulinho, pá, monstro. grande Paulinho. E o último, Bruges, porque foi a primeira vez que nós temos um grupo do Benfica, que é os sobrinhos, da Dona Leonor, e conseguimos pela primeira vez, nós somos 12 elementos, há um que está a estudar num seminário fora de Portugal, portanto ele não podia por razões óbvias ir, mas portanto, os 11 que estavam efetivamente aptos a ir, pudemos ir todos, arranjámos bilhete para todos para o jogo e ficámos todos juntos lá e funcionou, havia 2 deles que iam casar nesse ano, para a alma deles, e portanto isso foi a despedida de solteiro. Foi 3 até? Eram 3? Era o Moncada. Houve um que ficou no. Eu vi, entretanto. Perderam. um. Então temos Amsterdão, temos Paris e temos Bruges. Bruges, E o Fernando? Acho que eram 2 ou 3. Epá, era 3, tenho quase certeza. Já vou pensar, diz tu que eu vou Pensa lá. Epá, para mim Caldeirão, né? Gonçalo Guedes e Gaetan, foi uma barbaridade. Por toda a experiência também que foi, também foi dos primeiros que tinha feito, ainda era ainda mais puto. Não precisam de ser 3. Podes... Sim, eu escolhi dois. Vou escolher Caldeirão porque tinha vindo 2 finais europeias, né, que infelizmente perdemos. Então estava habituado a que o away fosse aquela situação em que a noite do pré-jogo é brutal, o dia do jogo é brutal, o jogo é do caraças e depois no final, não faz mal, fica para a próxima. E ali não, ali tu começas a perder, eu ainda pensei, pá, pronto, isto vai lá. Lá se vai isto pelos ares e vais ganhar o jogo. Pá, e quando ganhas o jogo, pá, Com aquele equipamento. Com aquele equipamento poético, com aquele equipamento absolutamente poético, em que nós fazemos uma invasão ao Caldeirão absolutamente louca, também portámos-nos mal com questões de tochas, infelizmente começa a ser um habitué. Mas Caldeirão, sem dúvida, pelo ambiente que foi, o pré-jogo foi uma loucura, acho que era Plaza Maior ou Portas do Sol, já não me lembro da Praça em Madrid, um cortejo épico até ao estádio, foi uma loucura. E pá, depois é incontornável Anfield. Anfield 2022 é absolutamente incontornável e quem esteve lá, tu falavas um bocadinho de Dortmund, quem esteve lá em Anfield sabe que não tem explicação possível. O perdemos 4-3. Não, 3-3. 3-3 e... É que eu ia dizer Anfield, mas não estava a lembrar. Anfield 2022... Fomos lá 3 vezes nos últimos 20 anos. 3-3, o que Sudário metesse aquela que foi ao posto, podia ter sido um bocadinho diferente. Mas ali foi uma situação um bocadinho também muito particular, porque ali eu senti mesmo, pá, e é o que eu estou a dizer, quem esteve lá percebe o que é que aquilo foi, eu arrepio-me a falar daquilo, porque nós fomos lá de orgulho ferido, o clube tinha acabado de vir daquele que para mim foi o pior ano que eu me lembro do Benfica, nem a porcaria da camisola representava o Benfica, de 2021, que foi um desastre completo, ficamos em terceiro. A equipa não era uma extensão dos adeptos, tivemos as eleições, foi uma coisa muito complicada, o clube começa-se a tentar reerguer em 2021, apesar de, pronto, as coisas com o Jesus não correm bem, veio o Nelson Veríssimo, nós apuramos para os quartos de final, depois do gol do Darwin que o Fred menciona, pá, tu chegas a Liverpool, pá, com o clube na lama, de orgulho ferido, e tu metes ali uma prestação em que vais buscar um empate que sei que não serve para absolutamente nada, mas efetivamente tu percebeste, ok, nós estamos aqui para lutar por isto, epá, e no final do jogo tu dás um festival de bancada em que tu vês os seguranças começam-nos a aplaudir, tipo a dizer eu nunca vi isto, os adeptos ingleses a saírem do estádio a aplaudirem-nos a nós, epá, a seguir ao jogo, dizendo-nos, pá, como é que é possível vocês fazerem o que vocês fizeram, pá, e foi um momento absolutamente mágico de Benfica, que pá, quem esteve lá sabe o que foi. E por isso é que eu também comecei por perguntar se vocês também sentiam isso, um bocadinho essa responsabilidade quando vão fora, que nós também representamos o Benfica lá fora, não é? E isso também acaba por ser importante, e portanto nesse sentido eu se calhar vou tentar adivinhar qual é que foi a deslocação mais importante do João Tibério. Dortmund? Está no top, claramente, sim. Foi inacreditável. Não era essa que ias dizer.
Podia dizer mais, mas essa era uma das que ia dizer garantidamente em bancada. Sim. Muitas vezes em contextos difíceis e que previsivelmente vais ter uma derrota, muitas vezes é um espírito de missão que tu vais lá representar. E ao intervalo estávamos a perder só 1-0. Ou seja, ainda parecia. Estavas a No perder nosso- 1-0, eras Ainda Estava dava. a eliminatória, não é? Tínhamos ganhado Sim. 1-0. tinhas ganho 1-0, estavas a perder 1-0, eras tricampeão. Podia Na acontecer altura, que. Pá, estavas a aquele caminho do intervalo teto. É inacreditável. Esse em bancada é capaz de ser dos mais fixes, mas depois houve experiências. Manchester 2-2, com o gol do Aymar e o autogol. Esse dia foi inacreditável. Semelhante ao dia da final de Turim, também tivemos dias loucos. Ou seja, conseguimos chegar ao estádio naquele dia, no estádio em que todos estávamos, foi tipo um milagre de Eusébio, provavelmente. E depois num registro um pouco mais recente, Guge, por ter ido com a Mariana e não sei o que mais, também foi por ser um dia muito, muito, muito engraçado. A primeira vez. E já chegámos um bocadinho também à fase de. São fases, ou seja, experiências também diferentes. Tens do o que vais ter setor apenas na e fase. já tens que abrir o setor porque Sim, já há sim, mais gente que vem, ninguém sabe bem de onde, já chegamos a essa fase. Guge e Toulouse, eu fiquei fora do setor ao Se lado. tu me perguntasses isto há 20 anos, eu diria que era tudo maluco, isto nunca vai acontecer, porque os Benficas parecia que não tinham interesse, eram sempre os mesmos malucos que iam, não é? E hoje tens tipo setores a abrir porque temos que enfiar estes gajos em qualquer lado. Sendo que desde que não façam mesmo no nosso estádio, não é? Porque depois, quando é que nós. Antigamente era E sempre. nós não queremos nada que isso Não aconteça. gostamos, não é? Frankfurt, por exemplo, não era? Foi Frankfurt. Coisa que foi. Os alemães que uma vez fizeram uma. Quando o Celtic cá veio também foi quase Também. lá em cima de tudo. de uma Metem ponta à outra. uma faixa lindíssima para o Fer, os do Celtic. O Frankfurt foi a sério. Mas o Frankfurt é aquilo que nós já. É engraçado esse exemplo porque o Eintracht tem feito, os adeptos do Eintracht têm feito muito dos jogos europeus, aquilo que fizeram em Barcelona também, daquilo da imagem do clube. Tu pensas em futebol, eu não sei um jogador do Frankfurt, mas se me falas do Eintracht, eu penso nos adeptos dele, logo, imediatamente. Yeah. Porque aquilo é um espetáculo, uma coisa inacreditável. E conseguir isso é incrível. E portanto, por isso é que eu estava a dizer daquilo da missão, muitas vezes tu vais também representar o teu clube, né? E se representas o teu clube a tirar tochas para o relvado, às vezes a imagem que fica nossa não é assim tão. Para o relevado ainda ao menos. Posso acrescentar uma coisa? Para o Desculpa, relvado que há ou para cima de bocado, outras pessoas. Aí é que é. por causa de representar os adeptos, estava a falar que nós trouxemos de Paris uma taça e eu nem contei a história só pela piada, que foi nesse sítio onde nos recusaram a entrada, passado, não sei, 10 minutos, um quarto de hora, lá nos deixaram entrar, sentámos a uma mesa, pá, e quando começamos a olhar, pá, havia imensas taças, pá, mas taças pelo restaurante inteiro, taças que nunca mais acabavam. Trouxemos Pá, essa altura nós pela piada, pá, deixa lá tirar aqui uma e beber uma cerveja da taça, pronto. Pá, eu tirei a taça, pus no centro da mesa, bebemos uma cerveja, bebemos outra e tal, pá, e decidimos sair de lá, pronto, trazer a taça emprestada, para efeitos legais é melhor dizer assim, e lá fomos tentar entrar no estádio com a taça, claro que nos deixaram, pá, e naquela aí já mais quentinhos, foi, pá, para deixar aqui no arbusto, ele é que falou, pá, deixamos aí no arbusto e já vimos buscar, e eu, pá, claramente vão roubar, mas paciência, está bem, vamos lá, pô, pá, no fim do jogo já nos íamos esquecendo, voltámos para trás, fomos lá, a taça estava lá, pá, e depois o problema era a pensar, aí agora no aeroporto, quando voltarmos, pá, será que vão levantar estrilho, que vimos com uma taça, meio coisa, ou será que ele tinha alguma coisa, de repente a 10 e 11, pá, imagina que isto de repente tinha aqui drogas escondidas, estás a ver, que era um passador, e pronto, e lá conseguimos trazer a taça, trouxemos um ponto, e a taça... E onde é que está a taça? O quê? E a taça depositámos No Museu do sítio Benfica. onde nós... No nosso museu, do nosso no grupo. sítio onde nós vemos a bola, pá, num tasco ali ao pé da estrela, indiferente, que é onde nós vemos a bola sempre que o jogo é fora e que não podemos ir ao estádio. Vemos sempre nesse sítio, do dono ao seu cara, é um grande benfiquista, um benfiquista dos grandes, e então simbolicamente deixámos lá a taça como para ficar uma memória Para o museu, desse périplo em Paris. Muito bem. Para mim é Liverpool. A qual? Qual? O 2-0. Então, Bate tudo, pá. pá, isso é a melhor noite europeia do Benfica do século XXI para mim. E não vem mais uma porque noites europeias para ser do Benfica para já tem que ser de Liga dos Campeões. E tem de ser em fase a eliminar. E ganhaste ao campeão europeu em Tenho uma estatística engraçada em Liverpool. 2 jogos, 2 vitórias. Essa é. Depois ao Everton Benfica ganhámos 2. Sempre com o gol bem fora de jogo. Algo eu nunca perdi no Dragão. Uma vitória e um empate. O meu score também não é assim tão mau. Mesmo nas Antas, também fui às Antas e depois... Eu tenho no Dragão. Mas como é que isso foi? Bem, isso deve ter sido épico. Esse 2-0. Isso é épico. Épico foi a viagem, mas eram 15 minutos para eu explicar tudo o que aconteceu, porque perdemos o Sérgio, o Yoko também, ia no mesmo voo que eu, íamos de Espanha, do sul de Espanha, já não me lembro exatamente onde é que era, o voo foi cancelado, tivemos que ir para outro aeroporto, depois em vez de irmos para, acho que íamos diretamente para Manchester, o que é que Manchester é 50 km, tivemos que ir para, não mentira, tivemos que ir para Manchester, apanhar o comboio para Liverpool, perdemos os voos todos, perdemos o hotel, não dormimos, tivemos 3 noites sem dormir. Depois tivemos que voltar de Liverpool de autocarro para Londres, porque o voo de regresso era só dali. Foram para aí 500 km, o que é que foi.
Depois voltámos para o mesmo aeroporto do sul de Espanha e depois de carro outra vez para Portugal. Pá, foi uma coisa inacreditável. E não viste o pai do Mikel? Eu lembro de uma das coisas que eu retenho desse, além dos gols. No meio daquela Os confusão toda. comentadores diziam que quando ele marcou o gol está a apontar ali, estou imenso a Benfica, mas o comentador está a dizer que se tinha falado antes do jogo que o pai do Mikel tinha ido ao estádio ver o jogo e Pois, porque ele foi quando festeja, aponta para lá e tudo. estava a ver-se isso, pá, está milhares de pessoas ali, não dá para perceber, mas e o Ricardo Pereira também Outro foi já Roma. falou disso. Roma perdemos 3-1 com a Lazio. Mas aí foi mais pela viagem em si, não tanto pelo jogo. Isso é pré-eliminatória. pré-eliminatório, não é? Cheguei a Lisboa, tinha os tornozelos assim, tive uma semana sem dormir, enfiado numa carrinha. Mas antes do jogo foi engraçado porque fomos recebidos por malta dos grupos da Roma que nos ofereceram um jantar. Ofereceram não, me levaram-nos a jantar. Pá, um restaurante cheio de cadeias da Roma, com aqueles gajos hardcore mesmo da Roma, antigos já, 40 e 50 anos, de Fedain, que hoje em dia já não existe porque há alguns do Fedain. Uma coisa épica e nós ali putos, tipo, a ver aquilo. Os adeptos da Roma, Da Roma. Da Roma, que queriam ir ao jogo connosco, mas depois não os deixaram entrar. E depois todo o processo de sair dali sem polícia, no meio daquela floresta, também foi E bonito. aquele era meio do nada, eu estive lá no Mas passado. nada, no tudo jogo. escuro. Alguém ouve um barulho qualquer, fica tudo tipo, foda-se que é isto. É, Porque é, Itália é muita cultura da facada. Claro. E pronto, Roma também foi fixe apesar do resultado. Mas pronto, Mas acho esse que já chega. Stanfield 2-0 foi. Isso era o que eu mais queria ter estado, pá. Se tivesse uma máquina do tempo, esse era. Mas é engraçado é que No tu nunca século sabes. XXI era esse É jogo. isso. Tu nunca sabes, e podemos falar, esquece Anfield, esquece Bruges, podemos falar do Benfica Nacional. Tu nunca sabes a que jogo é que tu vais ver. Tu podes ir a um Benfica Nacional uma segunda-feira, uma sexta-feira e sair de lá com 10-0 histórico e tu, ei, eu não fui a este jogo. E então era essa, mas agora tem que ser rápido porque temos só 1h30 e estamos a bater, porque senão a gravação para. Bora. O jogo que vocês, europeu, que vocês gostavam de ter ido e não foram. Rápido. Só Disseste só vale tu, um. século XXI é esse, Anfield. Fácil. Liverpool, Benfica. Sim, sim, fácil. A final de maio de 61. Declarado. Pronto, Certo. seria essa. Sim, final europeia. Sim. Mais sentido. Tu também? Mas Uma qual é? final a ganhar, sentido. A 61 ou a 62? Não tinha pensado que vocês iam tão atrás, pensei que era mais coisa mais recente. Ok, do nosso tempo. Tem que Não, ser, século, porque por isso é que eu disse século Sim, XXI, sim, Anfield. Fácil. senão- o que tu quiseste ter Anfield ido e não 2-0. foste. Essa aí Simão não é e mais Mikel. Esse, sem dúvida. Lembro perfeitamente pá, de ter Do visto Liverpool. ao vivo na televisão assim, portanto, esse sem dúvida. Sim, sim. E tu? Não consigo escolher assim de repente. Não consigo. Esse é O apetitoso. Daif foi muito bom. 6-1, fora. Pá, eu estava lá e. Mas era Claro. pouca gente. Ué, ou tu seja, estavas ao lá, mesmo tempo esse- não Não, eu sentiste. estava lá e tu, quando é o gol do João Mário, nós nem sabíamos. Tipo, Pois. eu vi Nem um o potico para a PSG mesa. também não sabia. Vá, Tico, olha, toma lá aí mais um golinho. E depois de repente há um maluco na bancada, começa aos berros. Estamos em primeiro. Oh, o quê? Com os putos atrás de nós. Um festão e o caraças, já. Mas foi muita gira, esse Não. foi muita gira. Pá, vai ser. São. Não, o dois. Também? Sim, o que é que queres? Não me deixaste dizer uma final ganha? Sempre, não temos assim Não tantas. lembrado que podia, era possível que Pois. fosse. Eu acho que ia dizer o de Amsterdão. A vitória em Amsterdão foi. O Darwin. Não Ah, mas pelo isso jogo, mas pelo espetáculo. Sim. Acho que deve ter sido uma coisa épica. Acho que sim, não me estou a lembrar de mais. Foi muito louco. E depois houve jogos que eu fui, que a única coisa que se salvou foi mesmo o espetáculo em si, fora. Por exemplo, em Nuremberg, que os gajos são muito bons. Aliás, na Alemanha é tudo muito bom. É. O estádio, pô, Olha, quando começa todo a cantar. A Toulouse nossa agora senhora. com fogo de artifício à séria, França com o também. jogo a decorrer, foi qualquer coisa de estranho. Mas nós Pronto. também demos grande espetáculo na Antes Madeira. que a gravação Sebastião salvou-se o jogo. Antes, não vamos falar sobre isso. Despedidas. Começamos por eles. Querem deixar uma despedida, um desejo, Agradecemos qualquer imenso coisa? o convite, pá, somos, parece a coisa que fica bem, mas é verdade, somos seguidores atentos do vosso do projeto já há bastante tempo e portanto foi uma honra em primeiro lugar sermos convidados para vir e a mensagem que eu gostava de deixar aos benfiquistas que estão a ver, independentemente do momento turbulento que estamos a viver e das dificuldades e de parecer muito difícil que possamos ganhar ainda os 3 troféus que estão em disputa, faça o apelo que apoiemos até ao fim e que no final da época façamos as contas e precisamos que nos prestem contas os responsáveis pelo que sejam os resultados da época, mas que agora até ao fim que nos consigamos unir em torno da equipa de futebol masculino, que é esse apelo principal que estou a fazer, e apoiar até ao fim, independentemente das discórdias e das desilusões. Fernando, onde é que as pessoas vos podem encontrar? Pá, no Facebook, Instagram e Twitter, Maio de 61. Acho que o nosso tag até é 61 Maio, no Instagram e no Twitter. E pronto, e lá estaremos a dizer-nos umas bacuradas também. E as redes sociais é isso, né? É para isso que existe, exatamente. É para isso que existem e, pá, e tenho que claramente replicar o que o Fred disse, porque é um privilégio estarmos aqui a Benficar convosco.
É engraçado tanto tempo a ouvir as vossas vozes, tipo, nos podcasts e nos vídeos, e agora estamos nós aqui a falar convosco, e portanto, epá, é um privilégio, e queremos é que tudo o que seja projetos do Benfica, independentemente das visões, pá, queremos é mais visões para o clube, para enriquecer o espaço de debate, porque como postura construtiva é disso que o Benfica foi e tem de continuar a ser feito. João Tibério, diz adeus às pessoas. É isso, mais visões, continua a ser importante ter diferentes olhares, sempre a discutir o Benfica. É exatamente essa diversidade que o Benfica cresce. Acreditando que um dia, já acreditei mais, mas pronto, que um dia o Benfica irá perceber o potencial que tem. Ou seja, se conseguir trabalhar e comunicar com quem já faz o Benfica, ganharia muito mais. E acho que nós quer ter um lugar numa BTV. A questão é, há hoje em dia formas de fazer comunicação, sobretudo em social media, que se pode aproveitar tudo o que pode ser feito. E que não se trata por fazer uma cartilha, mas trata-se... Os Benficas, sabemos, se fosse agora na área profissional, é segmentação do mercado, ou seja, há pessoas que procuram uma coisa, procuram outras. O Benfica não faz sentido fazer, como faz muitas vezes na comunicação, é barrar aos projetos independentes o acesso a criarem mais conteúdos de qualidade. Porque o olhar será sempre diferente, não é tão profissional ou não é tão Sim, analítico. resumindo, se não queres juntar, mas também não prejudiques, não bloqueies, não é? Exatamente. Vais por aí. Porque qualquer um dos nossos projetos tem a sua comunidade, às vezes são as mesmas pessoas, outras não. Estamos cá todos sempre pelo mesmo, que é pelo Benfica, e como se referiu aqui várias vezes, crítica construtiva, queremos sempre tudo o mesmo, que é mais Benfica, clube, mais resultados, mas também mais o que são os valores do Benfica. E estas conversas servem exatamente para isto, para dar a conhecer quem não conhecia ainda os projetos e para partilharmos estas visões, porque eu acho que o Benfica é isto, né? É conversa de relota, é tudo mais, é o momento de memórias, e aquele jogo e não sei o que mais. Este também foi bom, E mas... o tempo passa a correr quando começamos a falar destas coisas. correr. Não, isto é só uma hora, os tempos são uma hora. Bom, já vai... Uma Até hora breve. e 20 e poucos. Também, olha, muito obrigado ao Fernando e ao Fred por terem aceitado aqui o nosso convite, que primeiro era para ser uma coisa e passou a outra, à última hora, e vocês estavam imediatamente preparados. Falar do Para o Benfica desafio. não precisa de preparação. E Sai ao João natural. Tibério também por ter vindo aqui de manhã, a um sábado, deslocar-se longe, não é? Desde longe. Do outro lado da cidade. E a vocês também por continuar a acompanhar os nossos projetos. Não se esqueçam de seguir o Benfica Independente nas redes sociais, no X/Twitter. Eu continuo a chamar-lhe Twitter. E também, continuo a dizer também. tweets. E no Facebook e no Instagram. E o 61 maio, 61 maio, não é? Eu acho que é o tag, sim, mas pronto, mais de 61 é... Depois ponho aqui. Alguns aqui. Não se esqueçam de seguir também, porque eles são... Já nos tínhamos... Não nos conhecíamos, mas tínhamos falado numa Sim, Assembleia sim, também. sim, Portanto, são pessoas que também merecem o acompanhamento, acho que é um bom projeto. Tem uma faixa lindíssima, aquela faixa do Águas a levantar a taça. Queremos mais Lindíssimo. faixas, não é? Eu gostava de ter muito mais É pena. Isso era mais maior do programa. Obrigado a todos por verem até ao fim, por nos acompanharem. Até à próxima e viva o Benfica. Benfica.